Muito bem, gente, um abraço pra você, boa noite. Está começando mais um Ulisses Cast com Capelanes. Eu sabia, toda vez a mesma coisa. Tudo bem, Capela? Como Tudo é que bem, você tá? Ulisses, um abraço pra você, pra galera toda. Por favor, você que tá com a gente já na live, primeira coisa que você tem que fazer qual que é? Likezinho, se inscreve no canal, tapinha na sineta pra ativar as notificações e compartilha com geral, porque hoje a resenha é diferente. E é bem diferente mesmo. E olha só, a abertura hoje ela vai ser um pouco diferente, porque nós já fizemos uma em falso, ok? E olha o que o Capelanes fez nas duas aberturas que nós regravamos pra colocar no ar pra você. Presta atenção. Solta aí, Cabide. Deixa eu ver esse ritmo, esse pique teu aí, Capela. Fala, rapaz. Olha só como a criança... Tá vendo? Deus escreve reto por linhas tortas. Essa é pra você. E é o maior traíra que tem na imprensa. Eu? Fica pegando o erro de todo mundo e postando os deles. Ele esconde os erros dele. Entendeu? Mas não adianta. Acho que eu quebrei a lente do meu relógio. Que é assim que funciona, né? Conserta pra nós. Não, de novo? Você não tem pai nem mãe? Meu Deus, você morreu mesmo. E Ô, aí? Ulisses, como é que tá? Tudo bem. Que quebrada. Só passo vergonha. Ai, Eu gente. só passo vergonha, entendeu? Você tá roendo unha? Eu tô. Mas por quê? Você tá nervoso? Não, corta, eu tô com uma unha presa dentro do dente. Papo Então tá bom, não corta, não vai cortar. corta. Não vai cortar. O Capela tá com a unha presa dentro do dente, ele vai lá no banheiro, pode falar palavrão que não vai cortar. Aí, ó, esse é o João Paulo Capelanes e eu fiz isso antes de apresentar o rei da moca. Manda na moca, irmão. Não tem pra ninguém. O Fábio Raiola acho que é ele, mas não é, Fabinho. Quem manda na moca e um grande jornalista, uma pessoa que os jogadores adoram, que critica quando tem que criticar, mas com sapiência, entendeu? Nada ofensivo. Um cara que tem um equilíbrio muito grande, que todos nós gostamos muito. Que fez uma história bonita na imprensa brasileira. O único repórter brasileiro, ou o primeiro, me perdoe, vou corrigir, o primeiro repórter brasileiro a ir para Portugal, trabalhar em Portugal na TV portuguesa. Enfim, trabalhou também com futsal lá, aquela coisa toda. O rei da moca tá com a gente, meu. Ó, Bel! Ó, Bel! Diz E aí, aí, Fernando Fernandes! Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Pô, lindo lugar, Obrigado. parabéns, grande estúdio, a altura de vocês é o que vocês merecem. Agradeço demais o convite, cara. Quem diria, hein? Vou beber na caneca do Ulisses, hein? E vai levar embora, hein? Pode levar embora. Essa é presente, Pô, então lógico. show de bola. Lógico. Agora Tamo engorda uns levando, 5 né? quilos, hein? Pra poder acompanhar o jogo. Cuidado, né? Boca Não, de e ó graxa, quem hein? fala, né? O fininho Capelanes. O careca e gordo. Fininho Capelanes. O rei Momo do nosso próximo carnaval. Tá aqui o nosso Tá rei certo. Momo do Carnaval de São Paulo. Que João fera. Paulo Capelanes é o candidato. Fernando, Você é bom que de bom samba? ter. Eu sou o quê? Que bom ter. Mexe tudo, É verdade. Fernandinho. Muito bom ter você aqui, Pô, eu cara, que pela sua agradeço, história cara. que é incrível, velho. Ah, e a amizade de tantos Ah, é anos que a verdade. gente Nossa tem, um Senhora. negócio sensacional, muito legal, Capela também. Cara, obrigado pelo convite, me sinto honrado. Não é toda hora que a gente vem para poder bater papo com um amigo e poder contar um pouco mais da história, da vida, o que a gente já passou por aí, né? É isso aí, olha só, imperdível hoje essa entrevista, porque o Fernandinho tem muita experiência. O Fernandinho começou na Rádio Cultura, eu acho que eu sei da história dele inteira. Começou na Rádio Cultura, depois foi para Portugal, ficou de 91 em 93, retornou ao Brasil, trabalhou na Sport TV, aí foi para Band, da Band foi para Record, saiu da Record, voltou para Band, foi editor-chefe, foi tudo, Fernandinho, nessa vida. Então ele não é um repórter qualquer. E criou um programa que é copiado por muita gente. Não é mesmo? Que é o papo de boleiro, a conversa com os boleiros. E muita gente fala, você acha que o Fernandinho... E eu sou muito explícito, você sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém, não tô nem aí. E o Fernandinho também batia nas costas dos jogadores. E aí, mano, na entrevista, porque isso é intimidade, cara. É intimidade. Uma vez um repórter foi fazer uma brincadeira com o Adriano. Fulano de tal quer fazer. Ele falou, não quero. E foi embora. Não é todo mundo que tem essa intimidade. E essa intimidade é gerada pela moral do profissional. Pela qualidade do profissional. Porque você é amigo, você é companheiro do cara, você é parceiro, você conversa, ele vai te respeitar. Mas em um momento, para ter um certo oportunismo, para tentar mostrar essa parceria, essa proximidade, vai tomar invertida. Então o Fernandinho plantou tudo isso na carreira dele. E é uma carreira limpa, linda, de um grande profissional. Para você que quer ser repórter, pode se embasar.
Pode pegar o início da história dele e se embasar que você vai ser um grande repórter. Que pra mim você é um dos grandes repórteres do Brasil. Você pode ter certeza disso. Por isso que é uma honra. E aqui vem quem a gente gosta. Tirando o Andrés, só quem a gente gosta. É, porque ele tomou cacete do Andrés pra caramba. O Andrés é gente Gente boa, Andrés. Dormindo Todo programa ele fala isso, cara. Tem o estilão dele, aquela história, quem bate esquece, quem apanha não. Deve ter doído, hein? Eu gosto dele. Deve ter doído. Mas é muito legal. Isso que você falou é uma coisa bacana. Eu pude perceber isso agora, que eu tive com a seleção brasileira nesses últimos amistosos. E a gente tá afastado, desde a Copa do Mundo, acho que a Copa América depois teve uma proximidade maior com a seleção, a gente tá um pouco afastado pelas circunstâncias de trabalho e tal. E, cara, quando eu voltei para a seleção, muita gente nova, né? Não só jogadores, muitos jogadores que a gente não conhecia, que saíram novos ou que eram de outros estados. Mas o que deu para perceber, teve um momento que a gente foi no treino lá em Havre, onde a seleção treinou, no CT do Havre. Aí eu sentei numa mureta assim, cara, e foi muito engraçado, porque eu sentei na mureta e aí vinha um, bate um papo, vinha outro, olhava, pô, que bom que você tá aqui, que legal, os boleiros, a mesma coisa. Gravamos várias entrevistas que serão exibidas na Band. E é muito legal ter isso que você falou, esse relacionamento, mas ele é construído, porque dá a impressão que eu tenho uma agenda de todo mundo, que eu saio para jantar com os caras, que eu tô na balada. Cara, é uma relação construída aqui, ó, dentro desse campo, aqui, dentro desse gramado. É uma relação de respeito. Eu acho que isso é muito mais legal. Eu respeito os caras me respeitam, e isso não impede que cada um cumpra o seu papel. E a gente cria uma relação muito próxima porque facilita. E isso que existe é muito legal. Eu não passo a minha linha, eles não passam a deles, mas, cara, e a gente se governa numa boa. E foi muito legal ter essa volta para a seleção brasileira, porque você fica meio apreensivo, fazia uns 2 anos que eu não acompanhava, mudou muita gente. E, assim, você não está muito próximo, às vezes tem que entender, por exemplo, que o jogador de futebol, vamos dar o caso do Neymar. Não foi o Neymar que mudou, o mundo em volta dele mudou. A gente tem que entender. A gente conheceu ele molequinho, com 15, 16, 17 anos. Eu conheci ele com 10. Fazendo entrevista. Na casa do Fran Papai Ordano, jogando futebol final de ano. Corinthians e Santos, chegou o Neymar e o seu Neymar, numa moto verde com quebra... eu lembro até hoje que o pisca-alerta quebrado, pendurado assim na moto. Pra você ver como é que é, ele tinha 10 anos de idade, cara. E aí você vai falar assim, não, ele mudou. Não, o mundo dele mudou. A gente tem que entender isso. As relações são outras. E às vezes as pessoas não entendem. Falam, o cara ficou marrento, o cara ficou diferente. Não é ele, o mundo empurra ele para isso. Em algumas situações, algumas pessoas até às vezes não conseguem se governar no sucesso. Eu dei um exemplo do Neymar, porque é o nosso maior expoente dentro de campo. E a gente vê muito daqueles garotos que hoje com um sucesso enorme, mas no fundo são os mesmos caras. Por quê? Nessa relação isso acaba acontecendo. Porque é isso. Os caras lembram de você quando você estava fazendo o jogo, como você o tratava quando ele de repente não tinha essa fama. Eu tenho um princípio básico em seleção brasileira. Do goleiro, hoje é o 26º, eu entrevisto todo mundo. Porque o cara tá lá na seleção brasileira, ele não tá de graça. Lógico. Todo mundo quer entrevistar os melhores. Mas você merece. E o cara percebe que você está respeitando ele. E ele fala, pô, esse cara me respeitou, por que eu não vou respeitá-lo? É isso aí. E acho que é um princípio que a gente constrói, é uma relação que... Porque às vezes é mais fácil, e o cara tem confiança e respeito no teu trabalho, você às vezes faz uma pergunta muito mais dura rindo do que sendo duro você com o cara. Você faz isso bem. E o cara percebe que ele tem que perguntar aquilo naquela hora, mas você não precisa ser grosso, pesado com o cara. Faça a pergunta, tem que fazer, mas de uma maneira que não ofenda. Você trabalhou com o Luciano do Vale, você trabalhou com o Osmar Santos, você trabalhou... Luciano, eu dei muita sorte incríveis. Com os caras. Trabalho contigo agora na Não, mas eu sou pequenininho perto dos caras. Não, Oliveira Andrade, todos Marco são Antônio, monstros, J. Júnior, Silvio Luiz, eu dei muita sorte, Ulisses. O J. Júnior. Reinaldo Costa no rádio. Reinaldo narra muito. Narra muito. O J. Júnior, cara, é a melhor figura que eu conheci na vida. Ele é fantástico. Como um ser humano. Jotinha, um beijo pra você, porque você é maravilhoso, Jotinha. Saudade do Jota. E Ulisses, eu dei sorte. Eu peguei referências na narração, no comentário, nas reportagens. Então eu olhava pro lado, eu tinha uns caras que eu falava, eu vou aprendendo um pouquinho de cada um, e aí uma hora você também coloca o teu estilo. Lógico. Mas as referências foram muito importantes. Pô, Osmar é brincadeira, cara. Luciano do Vale, foram 23 anos trabalhando juntos, com o Luciano, né? Pra cima e pra baixo. Cara, agora a gente tá na rádio, fizemos o Mundial juntos, foi maravilhoso.
repórter ali, Coimbra, Juarez Soares, Nossa, saca? Gerson, Canhota, Gerson, Zico, pô, Rivelino. Todo mundo. O Brajola. Isso. O Brajola. Eu ligava pro meu pai, quando eu tava fazendo a Copa da França, que eu trabalhei junto com 98. com o Gerson. Falei, pai, não acredito, tô com esses caras aqui falando de futebol e estamos trabalhando junto, falando junto. Cara, eram referências, são referências. Eu dei sorte nesse sentido de ter muita gente boa para eu me espelhar, para eu me inspirar, para poder criar um jeito de trabalhar. Né? E como é que... Você é televisão, você é o rei. Todo mundo já sabe. Não, tem uma história bonita. Quantos anos você está na TV? Eu tenho de profissão 36. 36 anos. Na TV eu devo ter uns 30. 30. Né? Nossa, Como é que foi voltar pro rádio, no caso da Rádio Bandeirantes? Pô, foi maravilhoso, cara. Eu comecei no rádio. E era uma... Na culturinha, né? Na cultura. Na cultura eu fazia um programa sertanejo, cara. Eu já fiz isso também. Eu entrevistava na véspera o agrônomo, o prefeito, o que tinha a ver lá, o cara que cuidava da semente, fazia um roteiro e deixava para o apresentador no outro dia entrevistar. E eu estava ali junto, né, ajudando e tal. Cara, e voltar para o rádio foi uma oportunidade maravilhosa. Eu não fazia rádio há muitos anos, mas muito, desde que eu voltei de Portugal. Eu voltei em 93, eu não tinha tido mais contato com rádios. Passaram quase 30 anos para eu voltar para a Rádio Bandeirantes, quase 2 anos lá com o mundo dos esportes. Foi maravilhoso, cara. Sensacional. Você tá indo para tua 10ª Copa ou 9ª? Cara, vamos lá. Que eu cobri em loco foi 94, 98... Eu também. 2006, 2010, 2014, 2018. A de 90, que eu estava na equipe do Osmar, eu ia para... Fui um dos primeiros a cair. Veio o plano Collor, falou, Fernando, dinheiro sumiu, você é um dos primeiros. E na Copa de 2002, eu fiz toda a eliminatória. Mas só que a emissora, a Record, que estava na época, não me mandou para cobrir o Mundial. Então essas eu cobri aqui do Brasil. Acompanhei aqui do Brasil. Mas fazendo as contas, é de 90 para cá. Nossa. 90, 94, 98. São 9. 2010, 2016. Eu tô indo para 8ª. Então. A minha primeira foi 9-4. E é engraçado que sempre dá frio na barriga. É Dá, gostoso. é impressionante. É muito legal. E para mim o Brasil vai ser campeão do mundo. Eu tô sentindo isso também. 5 Olimpíadas. Isso? Foram. 5 Olimpíadas. Liga dos Campeões da Europa. Não, Liga, eu fiz Uma. em Portugal. Em Eu Portugal, fiz a primeira é? edição Então. da Champions League. Aí, Foi ó. primeiro jogo que eu fiz foi 91? 92, 93, temporada 92. 90. Foi Porto e Turim, no Olha. estádio Dele Alpi, em Turim. Nossa. E aí depois fiz Boa Vista e Cai. Depois eu fiz jogo do Sporting também. Então, Torce para repórter, quem em né? Portugal? Portugal, eu era portista, pá, porque eu vivia no Porto, comecei a trabalhar lá. Mas eu gostava muito dos Salgueiros, cara, que nem existe mais. Era um outro time da cidade do Porto. Salgueiros, também, ele fechou. É verdade, faliu. Isso aí. É isso aí. Você tem uma história incrível, né, na imprensa, né? A gente fala muito disso. E aqui a gente não fica naquela regularidade do podcast. A gente vai conversar muito sobre isso. Eu sei que você começou na Rádio Cultura. E, se eu não me engano, 91 a 93 você ficou em Portugal. Você vai destrinchando essa história aí. E o porquê de começar a ser jornalista esportivo? De onde surgiu isso lá no início da sua vida profissional? Olha, Liz, vou dizer uma coisa pra você, João. Eu queria ser médico, cara. Nunca pensei na minha vida fazer o que eu faço. Você tá de brincadeira. Não tô não. Eu queria ser médico, mas, cara, naquela época era o vestibular, era uma decoreba danada. E eu gostava de ler, tinha aquelas enciclopédias. Minha mãe comprou uma Barça, pra quem não sabe, vai lá no dicionário procurar o que é uma Barça. Os caras vendiam de porta em porta, uns volumes enormes. Vermelhinha, né? Era pesada. Tem até hoje em casa. Tinha enciclopédia britânica. Cara, mas eu queria ser médico. E eu não consegui passar no vestibular. 3 vezes eu falei, preciso fazer alguma coisa da vida. Meu irmão mais novo entrou, é médico, formado e tal. E aí eu entrei em publicidade, cara. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Não sabia. Aí no segundo ano de publicidade, porque o primeiro ano era básico, aí no segundo ano você escolhia para jornalismo, relações públicas ou publicidade. Eu falei, bom, publicidade não é. Aí eu fui para o jornalismo, aí eu comecei a trabalhar no 3º ano, na Rádio Cultura, fazendo um estágio. Cara, eu gostei porque ali acabou aliando 2 coisas, que eu gostava de viajar e o esporte, que eu sempre adorei. Boleiro frustrado, né? Não deu certo. E aí, cara, eu nunca mais parei. Se bem que uma época eu parei, porque eu deixei o jornalismo de lado, eu tava tinha acabado de me formar, estava na Rádio Excelsior, que hoje é a CBN. E um amigo meu que fez faculdade comigo, ele era fotógrafo da Folha, foi transferido para o Rio. E a gente ia lá
visitar, tomar uma e tal, e a gente ia beber num trailer na Barra da Tijuca, do lado do PP. Aí veio um dia, vou vender o trailer, não sei o que lá. Eu falei, vamos comprar, né, cara? Aí compramos suaves prestações, eram mais 3 colegas que fizeram a faculdade juntos. E vocês compraram mesmo? Compramos o trailer. Eu cheguei em casa, falei pro meu pai, pintou um negócio, vou lá pra ele. Ele falou, mas cara, você acabou de se formar, maior briga, estampava a camiseta pra poder pagar a mensalidade. Aí depois fui jogar bola pela escola, ganhei a bolsa. Pai, mas eu vou nessa. Eu sempre quis morar na praia e tal. Meu pai era uma figura, cara. Ele falou, mas você acabou de formar. Eu falei, bem, pai. Fui embora, fiquei quase 2 anos lá vendendo cerveja, pegando onda e jogando bola na Barra da Tijuca, do lado do trem do PP. Não é possível, isso com quantos anos? Eu tinha uns 22, 23, tinha acabado de me formar. Não é possível. Aí eu voltei, quando eu voltei eu entrei no esporte. Aí eu entrei na Rádio Gazeta. Eu entrei na Rádio Gazeta, que o Osmar Santos estava com a equipe lá, ele tinha saído da Rádio Globo. E eu trabalhava, a equipe era Record Gazeta, aí eu comecei no esporte, fazia um programa de esporte amador, chamava Esporte 890. Aí no amador, aí começou indo, né, cara? Mas aí comecei lá com o Osmar no esporte, você vê. Nunca pensei em fazer o que eu faço. Estou 36 anos fazendo isso. Devo enganar bem, né? Mas, Fernandinho, você formou em publicidade, então? Não, me formei em jornalismo. Você formou em jornalismo? Entrei para publicidade, como os 2 primeiros anos eram básicos. Aí, quando você passava para o terceiro, você escolhia. Perfeito. Você escolhia para que lado você queria ir. Aí você formou, aí você estava querendo pegar uma onda, bater uma bolinha. Eu já enganava, né? No terceiro ano eu comecei a trabalhar na faculdade. Já começou a trabalhar. Eu fui para a Rádio Cultura. Mas não era nessa época, não. Eu quero rodar aquela foto lá, porque é uma foto aleatória, que a gente foi no acervo e a gente achou. Deve ser o cabeludo. Exatamente. Cabeludo. Pra você ver, 82. Que foto é essa, Fernandinho? É minha época de faculdade, eu tinha 20 anos, eu sempre fui cabeludo assim. Quando eu fui trabalhar em Portugal, meu cabelo era até mais comprido, eu fazia rabo de cavalo pra entrar no ar na TV. Porque não tinha dessa. Quando eu voltei pra Band, meu cabelo era maior que esse, cara. Sempre fui cabeludo, cara. Aqui no Brasil, que era mais conservador, mas lá em Portugal, quando eu fui trabalhar na TV4, eu fazia um rabo de cavalo e entrava no ar. Caramba, Fernando, quem te viu, quem te vê, hein? Os caras falam, porra, cara, tá quase careca hoje, mas eu adorava cabelo, jogava bola. Não, mas eu olhei essa foto quando a gente foi buscar o nosso acervo com a nossa produção, eu falei, mas essa foto quando o Fernandinho foi preso, em que ano, né? Não, é minha identidade. Com a identidade, né? Eu tinha 20 anos. Exatamente, que lá atrás era assim, né? Mas hoje em dia, quando foi preso, né? Não parece aquelas coisas de fichar, fala tal perfil, altura, né? Secretaria de Segurança embaixo. Exatamente. Pô, o cara puxou a cana, cadê a capivara do cara, né? Não tem jeito. Ai, Fernandinho, mas é muito legal, né, essas histórias, porque isso é curioso, como é que você se transformou hoje, que querendo ou não, cara, você, pelo menos pra minha geração, pra geração que vem aí, pra até uma geração um pouco mais antiga do que a minha, é o espelho que nós temos, cara, em relação à reportagem, a gente costuma usar o termo, né, o vivo do Fernandinho, todo mundo pra ver, porque é diferente, a maneira com que você lida com a questão de informação, a gente estava conversando agora há pouco, essa situação envolvendo respeito com jogadores, com dirigentes, né, e eu queria que você falasse um pouco, acho que até é bom que você fale sobre isso, Fernandinho, com o teu gabarito, com a tua experiência, com o seu know-how, o jornalismo que você ainda exerce, que você cresceu com ele, enraizado em você, mas para o jornalismo esportivo de hoje, que da sua época de início até os dias de hoje deu uma severa modificada, né, Fernandinho? Assim, eu acho que o mais forte que mudou, porque é a essência do jornalismo. E a gente hoje vive uma época do jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, eu acho que, né? Muita opinião. A mídia social é isso, muita opinião, cada um colocando a sua. E a essência do jornalismo é o fato. Não é a opinião que gera fato, é o fato que gera opinião. E a gente subverteu essa ordem no jornalismo esportivo. Por isso que a situação caminhou para um lance hoje desfavorável para o jornalismo em relação ao que acontece. E qual que é a importância disso? E a dificuldade de se manter fiel a isso que você aprendeu? Porque houve uma transformação muito grande, porque sempre no jornalismo esportivo houve transição. Daqui a pouco eu paro, vem você, daqui a pouco você para, vem outro. O que aconteceu com as mídias sociais? Houve uma ruptura muito grande. Então, porque o jornalismo é uma profissão de longevidade. O cara começa 3, 4 anos, você vai ver, esse cara vai ser um bom repórter. Aí ele vai levar uns 15 para
ficar legal. E ele vai exercer mais uns 20, 30 a plenitude do trabalho dele. Hoje, com 2, 3 anos, já dá um microfone, mas não quero cobrir seleção brasileira, cobrir Corinthians, cobrir Flamengo. A culpa não é de quem está indo, a culpa é de quem o coloca. Mas o que é o colocar? É a maré. A onda hoje está muito grande. Vem um tsunami, cara. Você se agarrou na árvore. Vai ter o refluxo, você continua agarrado na árvore. A hora que a maré baixar, a gente vai ver o que vai dar. Eu estou agarrado numa árvore, vamos ver o que vai dar. Mudou demais, mudou muito. Mas a essência do jornalismo, ela não muda, porque o fato é o mais importante. Então hoje a gente está navegando nessa situação. Pô, para onde nós vamos? Como vai ser? De que jeito vai ser? E é muito mais difícil, porque eu sou de uma geração que não existia internet. No meio da minha profissão surgiu isso. No meio do meu trabalho, ao longo, surgiu isso. Você já nasceu com isso, praticamente, profissionalmente. A internet existe há 20 anos, é mais ou menos o que você tem de profissão. Sem dúvida. Então é diferente. E ao mesmo tempo eu tenho que sobreviver a isso, e ao mesmo tempo eu tenho que me manter fiel ao que eu acredito. Porque você só atravessa os anos como jornalista se você ser fiel ao que você acredita e da maneira que você acha que tem que ser. Você faz concessões, você se adapta, mas o que faz o cara que está do outro lado acreditar em você? Ouvir tua voz e saber quem é. Ou passar em frente à televisão ou à rádio, quando você está falando, o cara para ouvir ou para te ver. Porque ele acredita no que você faz. Ele acredita no que você fala. Às vezes mesmo não concordando com o que você está falando, ou que teu ponto de vista, mas o cara respeita. Porque ao longo do tempo você construiu uma história que o cara fala, pô, às vezes esse cara tá errado, mas ele é coerente com o que ele é. E acho que o grande problema da velocidade da vida hoje, nisso eu incluo o jornalismo e a internet, é que não se dá tempo para se construir essa trajetória. Então o negócio se atropela. Vamos dar um exemplo, a mesa, o que era a mesa redonda? Que hoje é o grande negócio do futebol. Mesa redonda sempre foi uma discussão de boteco e continua sendo. Só que no meio jornalístico era uma discussão de esporte, de futebol, com filtros profissionais. Hoje tiraram os filtros profissionais. Hoje o cara quer que você seja clubista, que você declare seu time, que você seja bairrista, que você seja polêmico. Onde não existe polêmica, como é que você vai fazer polêmica? Onde não existe bairrismo, por que você vai ter que ser bairrista? Você não quer declarar seu time, ou, e eu vou ser sincero, não existe mais time que eu torça. Porque, cara, você faz tanto. Eu amo o esporte, eu amo o jogo, eu amo o futebol. Adoro ver a seleção brasileira. Eu consegui já me livrar, já não era muito fanático. Eu gostava do esporte, mas nunca fui clubista. E hoje, pô, se você não assume uma postura, primeiro que os caras ficam querendo te rotular, se esse é Palmeiras, se esse é Corinthians, aquele é Santos, esse é Juventus. Cara, por que tem que ter esse posicionamento? Não muda. Não vai mudar minha credibilidade eu assumindo ou não. Não vai mudar minha credibilidade eu entrando em polêmica ou não. E acho que, ser polêmico, você precisa ser muito inteligente. Porque polêmica por polêmica, ela não se justifica, não se sustenta. Mas você ser convicto do que você pode até escorregar, mas você não perde o fio da meada. Sem acho dúvida. que esse é o grande problema. Sem dúvida. Essa questão que você falou, e eu concordo 1000%, todo mundo sabe, até porque o meu time aqui em São Paulo não é que não incomoda ninguém, é que não é rival de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Então eu falo abertamente, eu acredito que se eu fosse porque corintiano... você é do Paraná. Eu sou daqui. Mas você foi criado lá, não foi? Não, eu sou daqui, total. E como é que você foi torcer pro Atlético? Cara, é uma longa história. A parte da família de lá. O primeiro time que eu, entre aspas, torci foi o São Paulo, porque eu ganhei camisa. Meu pai é palmeirense, minha mãe é santista, meu avô vascaíno, outro avô corintiano, aí não sei o quê, aí virou uma salada. Uma opção pra escolher, você não, você teve. Eu tive não inúmeras, não opções. faltaram opções. E aí a minha tia falou, porra, você não torce pra ninguém. Eu tinha 9 anos de idade, não torce pra ninguém. Eu tava mais locado pro Palmeiras, né, por causa do meu pai. Que meu pai, primeira vez que eu fui no estádio... Doutrinava. Exato, foi um Palmeiras, o antigo Palestra Itália, Palmeiras e Cruzeiro, e o Palmeiras não ganhou o jogo, empatou 2-2, 2 gols do Alex Alves. E eu saí frustrado, né, menino? Primeiro jogo que você vai lá assistir, o time não ganha, esse time é ruim, não quero, não sei o quê. E aí minha tia me levou lá pra Curitiba pra assistir o Atlético, ganhou de 5-1 do Malucelli. Aí ficou. Aí um abraço, aí ficou. Mas isso que você falou em relação a time de futebol... eu penso como você, independentemente se você fala o time que você torce, não vai mudar a pessoa que você é, a credibilidade, você não vai ter uma opinião deslocada para lado A ou lado B. Mas pra quem tá te vendo ou te ouvindo, tem. É exatamente onde eu ia chegar. As pessoas, uma boa parte delas não consegue entender e separar essa coisa que você relatou.
talvez esse seja um dos motivos de você não falar o time que você torce, porque você tem, talvez, eu não digo medo, tá? Porque não é essa palavra, mas talvez um receio, tipo, tem que ficar explicando pras pessoas, etc e tal. Eu levei 36 anos pra conseguir essa liberdade. Graças a Deus, cara, o uniforme da Bandeirantes era verde e limão. Trocaram agora. Eu ia pro Corinthians. Eu ia pra arena do Corinthians. Os caras pediam pra tirar foto comigo. Era muito raro um Zé Mané que vinha incomodar. Pô, tu tá de verde aqui. Eu falava, mas esse é meu uniforme de trabalho, cara. Por quê? A imagem que eu consegui construir ao longo desses anos de um cara isento. Tanto é que os caras, cada um fala que eu torço pra um time. Então, eu acho que, pô, eu levei tanto tempo para construir isso. Se eu falasse o meu time e fosse pra mídia social, fizesse barulho, entrasse na onda, talvez eu tivesse um monte de seguidor, talvez na televisão me desse um espaço maior, na rádio. Mas, cara, eu fiz a minha vida dessa maneira. Por que eu vou mudar? Porque os outros querem que eu mude. Porque alguém quer que eu me dê um rótulo. Isso não te incomoda? De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu preservo isso. Entendi. E vou levar até o fim. Não precisa. Mas acho que é legal, sabe o que, Fernandinho? Acho que assim, a gente traz aqui, como o Ulisses falou, eu brinquei com a questão do Andrés, mas realmente a gente faz questão de trazer as pessoas que a gente gosta. Eu tô abordando esse tema porque esse tema é muito legal, cara. Quem me sacaneava quando eu no Corinthians era o Andrés. Eu falava, vai falar lá com o seu Johnny, que é o dono da emissora. Pede pra ele trocar a cor do uniforme. O Mauro Betting, ele veio aqui recentemente e ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça. Eu sou um cara que eu respeito 1000% das pessoas que não querem revelar o time, até pela questão de intolerância de hoje, etc e tal, da falta de... Não vai mudar a vida em nada, de ninguém. Mas o Mauro falou uma frase que me chamou a atenção. Ele falou assim, você abrir o seu time de coração é transparência com a pessoa que acompanha o seu trabalho. E aí você vem com um argumento, assim, minimamente o contrário, e eu concordo com os dois. Ah, mas tá em cima do muro. Não é, cara, que são duas perspectivas diferentes, cabe a gente respeitar, e eu entendo as duas, cara. Como é que você vai medir o tamanho da paixão de alguém? Não tem como. Às vezes a paixão, no caso do Mauro ainda falando, é tão grande pelo Palmeiras que ele tem a necessidade de declarar. Se sinta feliz por declarar. A minha não é tão grande, não vai mudar nada, eu não tenho a necessidade de declarar. Pra mim tá bem do jeito que tá. É aquele... Vai parecer um chavão, mas eu faço isso que é o meu trabalho. Isso não é minha vida. Futebol, eu amo o jogo. Mas eu não amo nenhum time. Eu não preciso amar nenhum time. Eu não tenho essa paixão. Mas já amou ou não? Não, cara. Eu torcia, mas nunca fui fanático. Eu sempre gostei de jogo, de jogar bola, de ver o jogo, de me divertir, achar que o estádio lotado um negócio legal. E me descobri melhor ainda quando eu comecei a ficar na beira do gramado fazendo um jogo. Porque aquilo é um barato. A relação com as pessoas, com os jogadores, com os árbitros, com os técnicos, com o torcedor, isso pra mim é um grande barato. É muito legal. Meu, eu falo, nós demos sorte na vida da gente. Eu viajei mais de 60 países, fora os que eu repeti. Estive em grandes eventos, contei um monte de história, espero continuar contando. Cara, é um presente fazer o que você gosta. Por acaso eu descobri na vida o que eu gostava. Não foi convicção, a vida me levou para isso. Por isso que eu falo que eu dei sorte. Cara, e era o meu caminho talvez ser esse. Porque uma coisa é muito louca, eu sempre pensei em ser médico, porque o médico, você atende as pessoas e resolve o problema dela na hora, de repente. E eu tinha esse tipo de discussão com o Luciano do Vale. O que a gente faz da nossa vida, velho? A gente vai para um campo de futebol, fica 2 horas lá contando história. O que isso acrescenta para a sociedade? A gente tinha essas conversas, muitas conversas. Aí eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava na equipe do Osmar Santos, eu estou fazendo o Terceiro Repórter, um jogo no Pacaembu. Eu tô ali dentro do campo, um senhor na arquibancada me chamando. Fernando, na grade, ele pendurado. Vem cá. O jogo não tinha começado ainda. Aí eu fui lá. Eu falei, fala, meu amigo, o que tá acontecendo? Ele falou, meu nome acho que era Antônio. Meu nome é Antônio, cara, eu sofri um acidente de carro. Cara, eu fiquei uns 8 meses no hospital internado, cara. Não tinha o que fazer lá. Sabe o que me ajudou a passar esse período todo no hospital? Era ouvir vocês, o programa de vocês, jornada de vocês, porque vocês são muito engraçados. E aquilo tornou a minha passagem pelo hospital muito mais tranquila. Nossa. Aí você percebe, porque o feedback do que a gente faz, ele não é momentâneo, você não tem um retorno. Mas aí o que você tem?
com esse exemplo que eu dei. Você traz para as pessoas sem saber alegria, bons valores, felicidade, às vezes tristeza quando o time dele perde. Mas é um negócio tão distante da realidade que às vezes você se questiona: o que eu fiz da minha vida há 36 anos? O que eu acrescentei para a sociedade? E esse pequeno exemplo traz isso. E a gente tinha essas discussões aí que está acontecendo. É engraçado, cara, a gente tem a possibilidade na vida de levar alegria, bons valores, contar histórias, perceber pessoas que têm coisas legais para contar. Quando você conta, você faz uma entrevista com o jogador, pô, eu vim lá, não sei da onde, eu não tinha o que comer, não tinha o que beber, tive depressão, minha perna quebrou. Quantas pessoas que não são jogadores de futebol, mas estão vivendo esse mesmo tipo de problema, fala, pô, de um jeito ou outro, pô, deu certo pro cara, pode dar certo para mim. Então, essa é a nossa função. Por isso que eu acho que, às vezes, quando você se declara, abre essa porta, você, em algum momento, você estreita a luz que passa por ela. Porque o cara vai falar, pô, mas esse cara tá falando essa coisa aqui, mas ele torce pro outro time que não é o meu. Então, é muito difícil você navegar entre isso. Tanto é, por isso que cada um faz o que quer. Eu acho que não há necessidade. A essa altura do campeonato, não teve no começo, não vai ter agora. Porque eu aprendi que o lance importante é lá contar a história. Não é a minha história. A gente, não lembro quem foi o jornalista, foi o Aldálio Dantas que disse: o repórter é um item completamente desnecessário numa história. E é verdade, a gente está lá só para contar. O repórter não é notícia. É isso. Mas a gente nossa obrigação, nossa função não é essa. Então, e se governar nesse mundo que exige que você se posicione binário demais, ou é ou não é, cara, é uma luta diária, uma luta constante contra o mercado que exige isso e contra a tua consciência, contra os teus valores. Cara, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, sinceramente. Não é drama, é que é complicado se manter fiel ao que você acredita, porque você perde oportunidades, você deixa de ganhar dinheiro. Tem uma situação, cara. Como é que você vai pôr de bode velho? Não vai mudar, não vou ser eu. Os caras me conhecem há tanto tempo e falam, pô, porque esse cara mudou. E a gente pode mudar na vida, não há dúvida. Não é estático. Mas, cara, pô, esse cara mudou, tá louco? O que ele tá fazendo? Você deixa de ser você, né? E aí, porque uma coisa muito legal, graças a Deus, você conquista esse direito com o tempo, de ser você. Por isso que precisa de tempo. Os caras, quando eu tô no ar, sabem se eu tô invocado, se eu tô feliz, se eu tô triste. Porque eu nunca escondi isso. Eu não sou um personagem. Aí os caras falam, porra, você é legal no ar, e às vezes me conhecem fora, pô, você é legal também. Eu falei, meu, eu sou eu, cara. Eu não sou um artista, eu não sou um personagem. Sou um jornalista, sou um cara que tá lá contando história. Nosso trabalho permite a gente contar história. Sem dúvida, sem dúvida. Você é um cara consagrado. O Fernando Fernandes ainda tem algum sonho na profissão ou... Sonho? Eu acho que continuar fazendo o que eu faço, cara. É legal. Tipo, projeto que você fale, cara, isso aqui eu tenho vontade de pensar, de fazer, eu sou um cara inquieto, olha, e aí? É uma coisa muito louca. Eu nunca planejei nada Mentira. Na minha vida, cara. Nada? Sério, cara. Foi levando? Sério. Pô, é até irresponsável falar isso, né? É irresponsável. Mas, cara, eu... Na profissão, por exemplo, eu não pensei em fazer o que eu faço, como eu já contei. E na profissão, cara, eu só queria fazer o próximo jogo, o outro jogo, a outra matéria, o outro programa. E foi indo, cara. Eu fiquei quase 30 anos na estrada, 29 campeonatos brasileiros. Nossa. Viajando, cara. Eu viajava terça, voltava quinta, ia sábado, voltava segunda. Fora quando tinha eliminatória de seleção, eram 14 dias uma vez por mês. Aí tinha a Copa do Mundo, tinha a Olimpíada, tinha a Copa América, tinha não sei... Cara, até os 8 anos de idade eu não vi meu filho crescer. Eu fui conviver mais com meu filho, pega na escola, leva e tal. Agora, esses últimos 4 anos, agora esses últimos 6 anos, porque a gente parou de viajar tanto. Mas eu nunca pensei, era uma coisa atrás da outra, e ainda eu gostava do que eu fazia, queria fazer cada vez melhor, e ainda. Sempre fui muito perseverante, muita pedra no caminho, mas eu nunca desistia, cara. Eu adoro o que eu faço, então não tinha, porque tem hora que cansa. Tem hora que é embaçado. Mas tem dia, aí você acorda... E a rotina também é familiar, assim, como você falou, é filho, é mulher... Minha mulher é jornalista também, ela entende.
Mas eu perdi aquele negócio de ter um filho pequenininho, ver crescer, carregar no colo. É outra história. É um preço que você paga. E a galera não sabe. Eu perdi meu pai, eu estava numa Copa América. 4 horas antes de um jogo, minha mãe me ligou, Brasil e Costa Rica, nós perdemos com o Filipão, né, na Venezuela, acho que foi Costa Rica, Honduras, perdemos por 1-0 para Honduras. 4 horas do jogo, minha mãe me ligou, papai teve morte cerebral. Os caras desesperaram, me ligando, não, eu falei, vou fazer o jogo, meu pai adorava, se acabava o jogo, eu ligava pro meu pai. Pô, pai, o jogo foi legal, não foi? Você falou besteira, não falou? Blá, blá, blá. Meu pai foi boleiro velho. E aí, cara, tem essa situação. Eu fiz o jogo, fiz a entrevista, acabou o jogo, sentei na calçada, comecei a chorar. Que aí é baixa adrenalina. O Filipão veio lá e falou: você vai no avião com a gente. A gente estava em Pereira, lá no alto da Colômbia, as Farc, tudo em volta. Nossa. Puta acordo. A Argentina nem foi naquela Copa América. Os jogadores brasileiros quase não entraram no avião. O Filipão estava lá dentro e foi buscar os caras. O Mauro Silva não foi. Ficou. Aí o time foi eliminado. Começo do Filipão na seleção. Cara, então é um negócio muito louco. Eu tô entrando num finger pra ir num jogo, não sei aonde, um amistoso da seleção brasileira. Meu irmão, que é médico, me ligou: ó, os exames da mamãe deram câncer. Eu falei: o que eu faço? Vou? Ele falou: não, vai demorar um tempo pra começar o tratamento e tal. Levou 1 ano e meio. Mas assim, tem esses lances também. Nossa, de perrengue, cara, né? E foi bravo. O engraçado negócio da Copa América, eu cheguei de manhã no hospital. À noite tava só eu e meu pai no quarto, meu pai morreu. Só eu e ele. Acho que ele tava me esperando para ir embora. É um negócio muito doido. E tem muitas alegrias também, mas tem esses lados que a vida consome, né? Que são circunstâncias que rolam. Mas conseguir exercer a profissão depois de receber uma notícia dessas não é para qualquer um. Então, cara. Eu me lembro que um diretor da Bandeirantes me ligou na época e falou: como é que você tá? Eu falei: meu pai adorava isso, meu pai adorava me ver fazendo o jogo, eu vou fazer homenagem ao meu velho. Foi quando morreu o Luciano no Vale, cara. Ele tava indo pro jogo, fazer a abertura do Brasileiro em Londrina, no avião. O Luciano passou mal, desceu, eu fui dentro da ambulância bombando. Entrei no hospital empurrando a maca. Aí os caras foram lá, o Luciano infelizmente faleceu. Cara, Fernandinho, essa história, ela pra mim é... Eu entrei ao vivo no Datena, dentro do hospital ali onde o Luciano estava morto. Falei: dando a notícia, o Luciano faleceu. Eu estava dentro da ambulância, liguei para a mulher do Luciano, liguei para a televisão: o Luciano está tendo um problema. Que a distância era meia hora, 35 minutos do aeroporto lá de Uberlândia até o hospital. Puta, foi um negócio maluco, cara. Então tem essas situações tristes, difíceis, e tem muita alegria também no meio dessa história, né? Muita coisa bacana. Mas assim, você vai e continua fazendo. Não é que você não se abala. É que é um negócio muito louco. Liga alguma coisa em você. É isso que eu acho muito doido. Eu nunca pensei em fazer isso. De onde é que vem isso, cara? Isso vem do quê? Qual que é a tua missão? Eu não sei qual é a minha, mas talvez seja levar isso. Alegria para as pessoas, a dor. Cara, não sei o que é o jornalismo. É isso, às vezes. Porque cada palavra que você está falando repercute de uma maneira em alguém. Tanto por bem como por mal. Então, você vive essas histórias. O jornalismo essa coisa é maluco, é magnífico por causa disso, cara. Magnífico. Eu queria falar mais da sua carreira, mas você tocou nesse assunto que, obviamente, mais pra frente da resenha a gente ia tocar, que é a questão do Luciano do Vale, né? É chocante, né? A maneira com que foi. E eu acho que ninguém melhor do que você cara, se você pudesse voltar naquele dia e relembrar o que aconteceu, cara, porque é uma coisa surreal, cara. Não naquele dia. A coisa começou, teve a final do Campeonato Paulista, Ituano e Santos. Sim. Nós fizemos no Pacaembu. Luciano sempre foi bom garfo, eu também. Vamos, depois do jogo, no Jardim de Nápoles jantar. Fomos lá no Jardim de Nápoles. Comer um polpetone, né? Estamos comendo um polpetone. Claro. Ele falou: português. O brasileiro, onde é que vai ser? Nosso jogo vai ser em Londrina, porque o Mineirão tá reformando para a Copa. Ele falou: e aí, como é que tá Londrina? Eu falei: foi outro dia lá, legal, tem uns restaurantes bons e tal. Tem bons restaurantes. Perdoe. Ele falou assim: eu vou com você. Eu falei: legal. Ele sempre ia. Ele saía de Campinas, ou Porto Alegre, ou Recife, La Mancha, e se encontrava no lugar do jogo. Que dia você vai? Eu falei: ainda não sei, cara. Assim que me passarem a passagem, me mandarem a passagem, eu te aviso. Aí na terça-feira, você vai em tal voo, tal hora. Eu falei: Luciano, é tal voo, tal hora. Ele falou: vou com você. Eu falei: mas como comigo? Não, eu vou no mesmo voo que você. Eu falei: tá bom. Anos não acontecia isso. Anos.
Aí eu tô lá no aeroporto no dia, e ele atrasando, já tava na hora, ele chegou em cima da hora, cara. Pô, com uma dor nas costas, português. Ele sempre tinha. A Copa em 2010, o Dr. Runco na seleção, cada 2 dias aplicava uma injeção para relaxar a coluna dele. Ele tinha problema nas costas. Tinha dor, incômodo, né? não sei se ele tinha hérnia, alguma coisa. E ele chegou mais reclamando lá da lombar lá embaixo, né? Pô, aí a hora que ele chegou, velho, muito louco. Chamaram na hora pra gente embarcar. Mas dor nas costas, você tá cansado de ter. Se a gente fica mais 20 minutos lá, meia hora, eu falo, pô, não tô legal. Tinha pro ambulatório, não tinha entrada naquele avião, velho. Aí estamos no avião, ele sentou e eu sentei umas 3 cadeiras pra trás. E aí veio um casal do meu lado perguntando, falando para aquele negócio de jogo. Aí chegou uma hora que o cara avisou, nós vamos pousar. Sabe aquele 20 minutos antes de pousar? Aí eu falei, peraí que eu vou lá na frente ver como o Luciano tá. Aí eu fui lá, peraí, como é que você tá? Ele falou, pô, não tô legal, cara. Mas eu vi que ele tava suando, meio branco. Cara, é coisa de louco. 2 cadeiras atrás tinha um médico que estava vindo do Chile para um congresso de problemas cardíacos em voo. Não é possível, Não, cara. é possível. Não é possível. É possível. Aí o cara, quando eu voltei, eu tava voltando, que ele falou, não tô legal, o cara, vão pousar, não sei o que lá. Aí o médico falou, eu vi a tua conversa com ele, eu sou médico, se identificou, quer que eu vou falar com ele? Eu falei, doutor, vou perguntar para ele. Aí ele falou, não, pode vir. Aí o médico foi, aí pediu que no avião tem o estetoscópio, esfigmomanômetro. Aí o cara tirou a pressão dele, pegou o batimento cardíaco dele e já pediu para a moça, chama uma UTI. Ela que pousar. Nossa, na hora. Aí nós estamos ali, o avião pousou, o Luciano desceu andando. Onde, o aeroporto lá é pequenininho, e onde roda a esteira das malas, tinha um banquinho, o Luciano sentou. A hora que a ambulância chegou, ele levantou andando, foi para a ambulância, só que os caras foram pôr ele na maca, ele sentiu, acho que alguma, não sei se foi o choque, se foi o infarto, ou uma onda, não sei. Cara, ele passou mal, aí os caras botaram ele na ambulância, o médico junto, os paramédicos, eu falei, eu vou junto, cara. Eu vou junto. O cara não pode, eu falei, eu vou junto. Falei pro cara, leva nossas malas para tal lugar. Que aí já começou a ficar meio tempo. A gente foi na ambulância, bombando lá o negócio. Liguei pra Flávia, que era a mulher dele na época. Liguei pra televisão, ó, tá acontecendo. Cara, ele entrou no hospital. A hora que a gente entrou empurrando a maca, e veio aquele monte de cara em cima, eu me afastei. Os caras ficaram tentando reanimar ele lá um tempão e ele faleceu. Eu tava sozinho na hora. Cara, a TV já se mobilizou. Você foi o primeiro a saber da morte do Luciano, sim, então. Sim. O médico falou pra você. Sim, os caras falaram, infelizmente. Cara, e aí? Esse mesmo médico que atendeu ele no avião foi dentro da ambulância. Ah, ele tava junto. Ele foi com a gente na ambulância. Entendi. Mas e aí, a hora que o médico te passou essa informação, cara? O capelão, a adrenalina é tão grande, velho, que a ficha não cai. Não cai, né? Não cai. Cara, é um negócio muito louco, né, meu? E aí, porra, caramba, como é que o cara morreu, cara? E aí liga para São Paulo e vem aquele aí pessoal da TV lá de Londrina, aquela região, chegaram, aí põe o corpo, aí a mulher dele vem. Eu entrei ao vivo no Brasil Urgente, no Jornal da Band. Eu falei pros caras, eu vou acabar desmaiando aqui, cara. Se me dá um piripaque. Não, os caras entram, tem que ser você tava aí, você é um amigo dele. Entrei, fiz o que tinha que fazer. Cara, aí no outro dia ele veio num jato, né, família, um caixão, e eu fui no outro dia, no avião cedo, eu fui pro enterro. Cara, engraçado, eu não tava tendo nada, saca? Enterrou, todo mundo muito triste. Cara, uns 2, 3 dias depois me deu uma travada, cara. Fui pro hospital, mas tava todo travado, eu não conseguia me mexer, cara. Aí o médico me deu um relaxante muscular intravenoso e falou, cara, isso é a descarga de adrenalina. Porque no começo, você não percebe, cara. Você não entende o que tá acontecendo, você só age. Você só age. Pô, duro, cara. Os caras me trouxeram um saquinho plástico com a aliança do Luciano, a corrente dele, o relógio dele, sujo de sangue. Os caras começam a furar pra... Porra, e ligar pra mulher dele, ó, cara, o Luciano faleceu. Senhora, meu Deus. Tá com filho pequeno. Que isso? Cara, assim, foi uma... E o mais louco, João, ele não fazia isso anos. Aí ele pegou o carro dele, veio de carro de Campinas até Congonhas, velho. Ele não fazia isso da gente ir no mesmo voo anos. Anos, porque ele morava em Campinas, tinha lá os aviões que levavam ele para casa. E a Flávia, a mulher dele, me contou, falou que, pô,
Ele não queria ir viajar, cara. Não queria ir. Eu falei, pô, mas ele foi lá me encontrar, puta coisa de louco, cara. Como explicar, né? Não tem o que não explicar, tem explicação. mas é assim, uma série de... Parece destino, né, cara? Uma coisa dessa Pois acontecer cara, assim, o cara, sei lá. Pô, queria se despedir. A mulher dele mesmo falava, porra. Tanto é que o carro dele ficou no aeroporto, depois foram buscar e tal. Nossa, como é. que coisa, cara. Mas há anos que ele não fazia isso, 3, 4 anos, cara. E o ícone, né, cara? O cara que revolucionou, não tem nem muito o que falar dele, né? E como chefe de equipe, como companheiro, como amigo, pô, a gente adorava comer, beber, a gente queria fazer um blog, cara. Ah, vocês aí. Tipo um podcast que ia fazer o que estraga é o jogo, cara. Que a gente só queria falar de comida, bebida, no que rolava depois, mas eu falei, nós vamos perder o emprego no terceiro posto, cara. E era o Luciano, a fera, cara, gostava de comer, beber. Cara, eu tenho uma passagem dele na Copa da África do Sul. O Luciano sempre gostou de relógio, joia, essas coisas, né? E nós estamos lá andando num shopping lá da África do Sul. Tinha 2010. uma joalheria que chamava Browns, 2010. Não, foi em 2009, foi na Copa das Confederações. Ah, das Confederações. E ele gostava de relógio também. E tinha um tag bonito na vitrine, né, cara? Eu falei, porra, que lindo. Ele falou, como? Eu falei, não dá, Luciano, agora não consigo. Pô, ele comprou à noite e me deu no jantar o relógio. Mentira, eu tenho guardado até cara, hoje. tá de brincadeira. E ele tem um jantar que tava a direção da Band, tinha uma galera ali, tá? E ele falou, isso aqui é uma homenagem pro Fernando, ele de tantos anos de companheirismo, não sei o que lá. O Luciano era Que legal, diferente, cara. gostava de comer, beber. É isso que fica, né, Fernandinho? Claro que o momento é triste de sempre falar, mas aí você lembra das coisas. Várias vezes eu botava o fone no ouvido, cara, para fazer uma transmissão depois que ele morreu. E eu imaginava, falava assim, português, tudo certo? Já tem a escalação aí? Como é que estão as coisas aí? Onde nós vamos jantar depois? Cara, sempre assim, eu põe o fone, eu ficava esperando, falei, putz, será que ele vai falar, cara? É muito louco. Muito louco isso. Foram muitos anos, a gente vivia mais, eu e ele, a equipe, do que com as nossas famílias, cara. É isso mesmo, cara. Aí viram praticamente irmãos, pai e filho, né? Esse tipo de relação. Foi um negócio pesado. Pesado. Nossa, e ainda mais você conta essa história que eu particularmente não sabia, tá, Fernandinho? De verdade, fiquei até surpreso. Eu achei que ele tivesse falecido no avião. Não sabia, até hoje, de verdade. Ai, que coisa, cara. Bom, gente, é o seguinte, a gente vai monitorando aqui as perguntas de todo mundo, a gente vai respondendo ao longo do podcast, tá? Fernandinho, eu queria mudar nosso papo para falar um pouco sobre seleção brasileira, porque você na semana passada estava na França, acompanhando os amistosos da seleção brasileira, a seleção vem forte para a Copa do Mundo, concordo com você e com o Ulisses, e queria que você falasse sobre este cara aqui, Neymar. A sua relação com a boleirada, ela é muito boa. E você recentemente deu algumas opiniões em relação ao Neymar, e eu queria que você falasse se essa questão do imediatismo, principalmente da rede social, de ser ou não ser, talvez atrapalhe a carreira do Neymar, e aí você vai entender por que eu tô falando dele especificamente. Porque o Neymar, quando vai pra uma balada, por exemplo, não tô falando se é certo ou errado, mas quando ele vai, Neymar, vagabundo, chinelinho, não quer saber de nada. Mas quando o Romário ia, quando o Ronaldinho Gaúcho ia, imagina se fosse o Neymar preso no aeroporto por passaporte falso, como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho recentemente. Tinham acabado de deserdado o Neymar. Você acha que há injustiça em relação à camisa 10 da seleção? Do primeiro que ele, até pouco tempo atrás, só tinha ele, né? É verdade. A seleção brasileira, ao longo da história, tinha uns 3, 4 como o Neymar, mais uns 5, 6 bom pra caramba, e outros jogadores também que eram bons. Cara, assim, o Neymar, eu vejo primeiro, a gente tem uma necessidade no Brasil. Comecei a cobrir seleção brasileira em 89, cara. Quando eu nasci. Minha primeira cobertura só isso, de seleção. Tranquilo. E aí primeiro, a gente sempre exige que tenha um herói e um vilão. É a coisa do brasileiro. E agora, a gente cobra do Neymar algo que ele não quer ser. A gente quer que ele se posicione politicamente, que ele se posicione socialmente, que ele se posicione culturalmente. Ele não quer, cara. A impressão que me dá é que ele só quer jogar bola. Deixa o cara só ser jogador de bola. Porque ele é o que ganha mais, porque ele é o mais importante, porque ele é camisa 10. Ele não tem obrigação de ser o que a gente quer que ele seja. A gente não permite que ele seja ele. O Neymar, a gente sempre quer que ele tome posição em alguma coisa. Alguém perguntou para ele se ele quer? Aí você pega o Richarlison. O Richarlison toma posições. Porque ele quer.
Só que ninguém dá tanta bola porque o Richarlison fala coisas importantes, se posiciona em algumas questões sobre racismo, sobre sexismo, sobre várias situações, sobre pobreza, politicamente, mas ninguém fala nada. Mas do cara, os caras toda hora querem que ele seja o que ele não quer ser. E por que ele é obrigado a ser o que a gente quer que ele seja? Então acho que essa é a grande injustiça com o Neymar. Vou te dar um exemplo claro com o Neymar. Uma vez estou eu, Mauro Naves e o Neymar conversando, onde? Em algum canto do mundo aí, tava batendo um papo. E eu falei, ô Neymar, você é teu vizinho. Ele ainda brincou, você vai mudar pra França, cara? Eu falei, não, Neymar, porque o pai dele tem um apartamento ali na Vila Mariana, perto do Círculo Militar, e eu moro pra cima, depois da 23 de maio, mas é perto ali. Aí eu falei, não, cara, que eu mudei ali. Você mudou ali pra perto do Parque do Ibirapuera e eu moro um pouco pra cima e tal. Eu falei, pô. Ele falou, pensei que você ia pra Paris. Eu falei, pô, legal que ali é do lado do parque. Seu filho é pequeno, você pode descer pro parque com ele pra dar um rolê, né? Ele falou assim, Fernando, sabe há quantos anos eu não sei o que é pisar num parque? O que eu não posso ir na padaria tomar um café? Não posso nada, cara. Aquilo me bateu de uma maneira, saca? Eu falei, porra, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, cara. Foi o que o Edu Gaspar falou depois da Copa da Rússia, que foi mal entendido. Que é duro não é ser fácil Neymar. ser Neymar. Exatamente. Ele estava se referindo a isso, mas a gente enxerga o que a gente acha que o cara tá falando. E foi crucificado, Edu. A saída da seleção brasileira dele também se deve muito a isso. Ah, é? Eu acho. Não, a pressão foi muito grande. Foi. Ele falou, vou embora, tá no Arsenal. Sossegado, ganhando a vida lá, né? Como rei na Inglaterra. Rei Edward. Então, cara, tem esses pormenores. Porque o que os caras sempre levam em consideração no jogador? Pô, os caras ganham pra caramba. Eu ganho pra caramba. Se comparar ao cara que ganha um salário mínimo ou que ganha o seguro família, que ganha o Bolsa Família, o nome que queiram dar. Você ganha muito. Alguém que nos está vendo, que está assistindo a gente também ganha muito. Então é injusto comparar o jogador de futebol, eu acho um absurdo pelo salário que o cara ganha. Se o meio que ele trabalha permite que ele pague isso, e não quer dizer... Você acha no 7-1 que os caras queriam entrar pela porta do fundo da história? Como o Filipão, de campeão do mundo, Parreira, campeão do mundo, aquela boleirada. Mas só que a gente é muito cruel com os caras. Aí vou voltar para o início da nossa conversa. Embaixo da camisa tem gente. E isso é respeito, isso a gente esquece. Me lembro que uma época estavam batendo no Cuca, que ele estava no Palmeiras, que ele foi embora. A mulher dele estava com câncer. Aí depois foram bater no Dorival Júnior quando ele saiu. A mulher dele tratando de câncer, depois ele foi tratar de câncer. Depois o Cuca tinha problema no coração. Às vezes a gente comete injustiças enormes. E com esse moleque que estava aí, o Neymar, acontece muito isso. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que tem um outro lado para a gente olhar. Cada um pensa do jeito que quer. Não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Eu estou dizendo como eu vejo a coisa. Cada um escolhe. Não, você vê porque você está perto dos caras. E os caras falam também, né? O tamanho dele mudou. Quando ele tinha 16, 17 anos que a gente entrevistava ele era um garoto que mal falava. Aí ele foi crescendo, o mundo ficou pequeno, o cara não pode ir na esquina. Cara, minha mãe, eu tinha uns 14 anos, me deu um livro, cara. Pô, eu tentei ler ele umas 5, 6 vezes. Um livro fininho assim, de um filósofo indiano, chamava Jiddu Krishnamurti. Esse cara estava vivo na época. Ele morreu. O livro chama-se Percepção Criadora. O que era o mais louco do livro? Ele falava assim, a gente não consegue aprender nada porque a gente não sabe ouvir. Tudo que nós estamos falando aqui vai separando conforme a culturação, conforme teus valores. E é o que acontece com os caras. A gente julga os caras pelos nossos valores, não pelos valores deles. E jogador de futebol é só uma profissão que um pedacinho deles ganha muito bem, tem fama, tem sucesso. Toda a razão. Então, cara, é assim, é ruim pra mim, porque quando eu vou pra um programa que o Neymar fazia a balada dele, aquelas confusões dele, ou não tá jogando bem, e eu ponho esse ponto de vista, eu apanho. Apanho pra caramba. Chapa branca, Passa amigo do pano, Neymar, passa pano. Puxa saco de boleiro pra ter entrevista. Exatamente. Mas não é, cara. Aí o que acontece? O tempo me deu confiança e segurança pra eu ser fiel ao que eu penso. Entendi. Acreditar no que eu falo. E não me incomodo o que os outros falam.
brigo às vezes com colegas, discuto com colegas de profissão, de programa, por causa disso, cara. Mas tem o outro lado. Não se engane que os caras sabem tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Quando não é ele que acompanha, ele recebe um briefing, a assessoria dele. E os caras percebem. Não é passar pano, velho, mas eu vejo, eu entendo que tem o outro lado, mas eu também vejo o outro, que às vezes as pessoas não querem ver, não querem enxergar. E a régua porque a gente é um país de miseráveis, que vende o almoço para pagar a janta, nós ainda somos um povo, estamos longe de ser nação. O cara que ganha o que esses caras ganham, que é uma fortuna, que é uma loucura, você passa a julgar o cara pelo que ele tem, não pelo que ele é. Pô, eu não tenho nada e acordo às 5 da manhã para ganhar um salário mínimo, trabalho 6 dias por semana. Pô, o cara vai lá, treina 2 horas, vai lá, faz um jogo de 2 horas, ganha essa fortuna. Pô, mas o cara não tem culpa. Nós temos culpa. Porque a gente... O que as pessoas querem? Não é que o salário de quem ganha pouco suba para chegar perto de quem ganha muito. Quer que quem ganha muito venha para baixo. Para continuar essa mesma miséria. Isso está errado. Na minha visão de vida. E eu levo isso muito em consideração quando eu estou vendo. Não é que... você pode falar que o cara está jogando mal, mas você não precisa falar que ele é ruim, que ele é uma porcaria, que ele não serve para nada, que é um perna de pau. Não precisa. Porque as pessoas estão vendo. Não Mas é isso que dá o engajamento hoje, né? Aquilo que você falou e volta na conversa da rede social, né? Da lacrada e etc. Nego quer lacrar, né? Que é o termo da moda. Da moda. Cara, mas é muito difícil. Mas eu acho que, isso é a visão de mundo. E o que é legal nesses anos todos de profissão é isso que às vezes quem está começando não entende. Só o tempo te dá o direito e te dá a credibilidade de você poder colocar as tuas ideias. E as pessoas entenderem, mesmo não concordando, respeitando a tua posição. Porque leva tempo, cara, porque você vai construindo essa relação com quem está do outro lado, leva anos, cara. E o cara vai vendo em determinadas situações, esse cara já é assim, esse cara já é assado, cara. Então não tem mágica, não tem velocidade. Velocidade é a do tempo. Só que a gente quer acelerar o relógio. Exatamente. Aí é duro. Gente, o Fernandinho é esse cara tranquilo, sossegado, dentro e fora da câmera. E a gente percebe que eu vou estar contar o bastidor. O Fernandinho é aquele cara quando chega lá no corredor da Band, cumprimenta todo mundo, dá risada, troca ideia. É um baita de um ser humano. Não dá pra ser diferente. Não dá pra ser diferente. Senão os caras que estão ali não acreditam em você. Exatamente. Mas aí eu vou te falar uma coisa que acho que chocou o Brasil, que acho que foi a única vez na vida que o público viu o Fernandinho Fernandes indo para um confronto. Pá! Mas da maneira sadia, é claro. Que foi aquele embate, né? Edilson? Do debate com o Edilson Capetinha. Que isso ganhou uma repercussão sinistra, né? Mas ali, cara, o meu sangue ferveu. Eu sou calmo, cara. Eu sou calmo, eu não tenho tamanho. Quando eu jogava bola, cara, eu era um ignorante. Você não jogou bola, eu joguei. Não, eu joguei bola. Então, cara, o Edilson é um cara sensacional, mas ele não entendia. Ele já tinha dado porrada em outros colegas que estavam lá. Cara, eu sou muito tranquilo, mas não me tira do sério, cara. Quando ele começou a insistir com aquilo, meu sangue subiu. Tanto é que, o Neto quis segurar e tal. Mas acabou aquilo, velho. Eu ia levantar, eu tava bravo, cara. Pra não falar outra coisa. Eu ia levantar. Aí, cara, veio o intervalo, eu falei, meu irmão, morreu aqui, esquece. O que acontece no jogo, morre no jogo. Então tá que ficou, a gente continuou, na boa. Aí veio outro, passaram-se um tempo, uns dias, uns meses, não sei, e ele veio de novo com essa. Teve uma briga Inter e Grêmio, eu falei, isso é uma palhaçada. Os caras estão de cabeça, mas não importa, isso não existe. Aí falou, o Fernando só jogou bola na escola. Aí eu olhei, falei, Edilson, ainda bem, você devia ter jogado também, cara. E ele não percebeu coisa que eu dei nele. O Neto, você tá chamando a gente de burro? Os caras, o Veloso. Eu falei, não tô chamando ninguém de burro. Era 3 contra 1 naquela, né? Eu não tô chamando ninguém de burro, cara. Mas aquele lance com o Edilson, cara... Não, mas eu vou contar 2 aqui que aconteceram. No final da Copa de 98, nós perdemos. Sim. Tá no arquivo lá. 3-0 França. Vai pro lado de fora... Estão fazendo lá os caras, chateado pra caramba, e os caras lá, um monte de árabe comemorando, que ali em Saint-Denis é um bairro árabe, né?
E o cara vinha toda hora, pegava meu microfone. E eu esperando pra entrar no carro, puxava meu braço, Brasil, sei lá. Torcedor. Isso. Me zoando por causa do Zidane. Chatão. E eu falava, meu, para, cara, para. Eu falava, stop, man, stop. Cara, aí a hora que eu entrei no ar, velho, ele pegou meu braço, a hora que ele puxou meu microfone, eu estiquei a mão pra dar, o câmera, em vez de fechar, o cara abriu. Aí meu braço tava indo assim, um senhor, que não sei da onde apareceu, velho, me pegou pelo braço e falou assim, não faz isso. E o pai falou, senhor, daqui a pouco eu volto. E foi, cara. Você ia dar. Você ia distribuir. Porque, cara, me dá os 5 minutos, é terrível. Sangue espanhol com a Argentina, é um inferno, cara. Meu, foi muito engraçado, cara. Pô, tiveram outras aí bravas. Que a final do campeonato de 2008, Campeonato Brasileiro, Palmeiras ganhou, o Denilson ainda jogava no Palmeiras. E aí todo mundo entrevistando os caras no campo lá. E aí eu tava esperando o Valdívia para entrevistar e veio um cara da rádio chilena que tava sempre aqui no Brasil, acompanhava a seleção. Ele falou, posso fazer o Valdívia? Eu falei, lógico, faz. O Dicílio tava entrevistando alguém lá do outro lado. Cara, a hora que o cara terminou, eu fui entrevistar o Valdívia, veio um fotógrafo, cara. Entrou, me deu um tapa no peito, velho. Porque o Preá vinha vindo com a taça. Jorge Preá? O Preá, eu não sei quem tava. Aí o cara me deu um tapa no peito, velho. Eu, ao vivo, eu olhei e falei assim, mas que é isso, cara? O cara me deu um tapa no peito e falei, Luciano, eu já volto. Aí os caras pegaram, o Valdívia deitou na grama, aquele abraço, um monte de fotógrafo fazendo foto em volta. Aí eu olhei pros caras e falei assim, vocês terminaram? Terminaram. Cara, eu peguei esse moleque com a mão esquerda, velho. Eu levantei ele aqui, eu já ia dar, cara. Aí os fotógrafos, não vai bater nele. Começou aquela confusão, aí os câmeras... Virou uma batalha campal aqui, repórter. Aí sossegou o negócio, descemos pro vestiário do Luxemburgo, ia começar a coletiva do título. Começou um bate-boca lá embaixo, o Luxemburgo, o que tá acontecendo aí? Cara, eu só sei que os jogadores passaram-se uns... Aí tinha um fotógrafo que se meteu no meio pra defender o cara, eu não conheci ele direito, cara. Eu falei, não se mete, não é com você. Ele falou, você não vai bater nele. Eu falei, vou bater nele em você. Bum! Deu no óculos do cara. Cara, ele virou uma confusão, cara. Naquele Campeonato Paulista, que o Palmeiras é campeão, o Denilson jogando. Uns dias, mas ele te deu um tapa no peito a troco do quê? Só pra entender. Ele queria que eu saísse pra ele fazer a foto. Ele tinha que respeitar, eu tava no... Se ele fala, Fernando, posso fazer a foto? Beleza, né? Mas ele foi muito grosseiro, cara. Eu queria matar o moleque, eu não achava ele. Aí, rapaz, não vou dar os nomes aqui porque não convém. Falo santo, não vou falar o santo, contando só o milagre. Cara, aí passaram-se uns 2, 3 dias, a gente foi para um treino no Palmeiras, os jogadores, o que vocês fizeram lá no treino, no vestiário, só se falava da briga de vocês, não sei o que lá. Aí, cara, passaram-se mais uns dias, entra o fotógrafo que eu dei o soco no cara, né, cara? Ele entrou, só tava eu e ele na sala de imprensa do Palmeiras. Ele falou, boa tarde, eu falei, boa tarde. Com aquele silêncio, aquela coisa. Aquela torta de climão, né, velho? Aí eu falei pro cara, eu falei assim, ô fulano, vem cá. Pô, cara, o que você... Ele falou, vou te falar a real, eu queria pedir desculpa pra você. Depois que eu fui ver o que estava acontecendo, porque o presidente da Arfoc, na segunda-feira, me mandou uma carta pedindo desculpa. Pô, a gente foi entender o que aconteceu, não sei o que lá, pá, você estava coberto de razão. Eu fui agredido primeiro. Aí esse cara que entrou na sala de imprensa, eu falei, pô, velho, você tomou uma burdoada de bobeira, né? Você falou, pô, se eu soubesse o que tinha acontecido, eu tinha deixado você matar aquele cara, aquele desgraçado. Cara, é tudo muito doido. Ó, outra com o Neymar. A gente estava nos Estados Unidos, cara. E quando eu vou fazer seleção brasileira, eu não gosto de ficar no aglomerado, cara. Ou eu vou pra ponta da zona mista, ou eu vou pro fim, que eu não incomodo ninguém. E eu tava no fim. E esse dia o Neymar passou, não falava com ninguém. Foi um jogo em Nova Jersey, depois a gente ia pro Canadá. Que ano foi? Você lembra? Há uns 4, 5 anos atrás. Eu sei que nós jogamos em Nova Jersey, mais de 4, 5. Nós jogamos em Nova Jersey, depois nós fomos jogar em Toronto. Tá. E aí, cara, o Neymar não falou com ninguém. A hora que ele passou, falou, Ney, ele nunca me negou uma entrevista. Nunca. O Neymar nunca me negou uma entrevista. Parou. Aí, pô, veio um baixinho. Veio o povo. Não, veio um baixinho da Nicarágua, cara. Mas ele era menor que eu, cara. Sério, é difícil, mas era menor que eu. Aí eu fiz uma pergunta pro Neymar. Fiz a segunda e o baixinho queria perguntar. E o Neymar não respondia. Fiz a terceira. Quando eu fiz a quarta, ele respondeu. Eu falei, ô Neymar, obrigado que a gente faz o boletim e encerra. Cara, que eu tô encerrando daqui de Nova Jersey pra Bandeirantes, Fernando, o cara me deu um soco, velho, aqui.
me deu um soco aqui e saiu andando, cara. Eu só olhei, encerrei. E eu tava com câmera que tem 2 metros de altura lá da Band, cara. Cidão? Do jornalismo. Quem Não, que do era? jornalismo. Jornalismo? O Matosão. Cara, mas me subiu o sangue. Eu falei, Matosão, segura aqui. E o baixinho andando, né, cara? A hora que ele foi, cara, eu peguei ele pelo cangote, assim, eu puxei, falei, que é, meu irmão? E aí começou. Saiu aí, na mão com ele? Não saiu na mão, ficou aquele bate-boca, e vieram um monte de jornalista nicaragüense, aí os brasileiros vieram. Cara, virou uma confusão, velho, virou uma confusão. E os policiais americanos só olhando, eu falei, meu, nós vamos ser presos aqui, lá não tem goleiro. E eu falei, se esse cara é americano, então, eu tô perdido. Mas não dá, o sangue sobe, é um inferno, Mas ele foi agredido, cara. Cara, tem um monte, eu vou ficar contando as histórias fantástico, de eu tenho confusão, até o 3 da manhã aqui. Cara, luta livre, cara. Fernandinho, essas histórias são fantásticas, várias, cara, são tem fenomenais. na China, tem no Vietnã, tem várias, cara. Olha, eu não tenho tamanho pra isso, cara. Mas quando pô, sobe, né? Cara, é engraçado. Dá até vergonha de falar. Isso não é exemplo pra ninguém, não mas é o mas, cotidiano do trabalho. Exatamente, cara, né? Ossos do ofício. Pô, mas é coisa de xarope. Ô, Fernandinho, fala pra gente, cara. Qual é o jogador mais ponta firme que você já entrevistou, que você fez alguma matéria que você fala, pô, esse cara aqui ou essa matéria eu guardo com carinho, e aí eu quero o outro lado também. Talvez, não precisa falar o jogador mais chato, mas alguma matéria ou alguma entrevista você esperava alguma postura diferente que não rolou, não foi recíproca, e aí? Às vezes acontece, né, cara? Assim, mas tem uns caras que são inesquecíveis. Roberto Carlos, Cafu, Denilson. Tem uns caras que não falhavam. Se você for ficar falando, você vai cometer injustiça, porque você vai deixar um monte de gente bacana de fora. Mala foram muito poucos, cara, muito poucos. Eu vou falar o evento, mas não vou falar o nome do jogador para não criar problema. O cara acabou de chegar no Corinthians, o Corinthians ainda treinava no Parque São Jorge, cara. Chegou 2 caras desconhecidos, cara. Uma marra danada, velho. E aí, pô, estamos lá esperando pra atender. Acabou o treino, escurecendo, a televisão precisa de luz, o cara não vinha, sentado na bola. O assessor de imprensa falou, chamando, não, daqui a pouco eu vou. Aí o cara falou assim, não vou falar mais. Isso eu soube depois. Aí ele estava indo embora, o assessor de imprensa, não, cara, a hora que o cara voltou, eu falei, meu irmão, não precisa falar mais, não, pode desmontar isso aqui, você nunca mais vai falar no meu microfone, você precisa fazer 10 gols de bicicleta num jogo. Mas uma perna, e ele virou perna no resto da carreira dele, cara. Uma marra danada. Tô tão curioso pra saber quem é. Eu tô tão curioso, velho. Vocês não estão, não? Marra. É o Renato, cara, que jogou no Corinthians. O Renato Canhoto? O Moreno, que depois foi pro Flamengo. Que batia falta lá? Eu falei, mesmo? Renato, você tá ficando louco, cara. Aí depois a gente acabou fazendo amizade, mas ele era marrento, cara. É mesmo? Desnecessário. Caraca, velho. E chegou desconhecidão também, né? Jogou onde, né? Ele tinha vindo do Guarani. Exato. Uma marra danada. Falei, pode desmontar isso aqui, esse cara não fala mais assessor da imprensa. O que é isso? Era o Luciano. O que é isso? Senhorini? Eu falei, que é isso não, esse mala, eu nunca fiz isso na minha vida, não vai falar mais, cara. Ai, pô, inferno, cara. E a matéria mais da hora que você fez, assim, cara? Ou uma entrevista, ou uma reportagem especial, alguma coisa que você fala, cara, essa aqui ficou marcada. Tem coisas que marcaram. Pô, eu até te contei outro dia, cara, um negócio quando eu abri o Morumbi, cara. Pouca gente sabe por disso. favor. Senhores, atenção nessa história. Eu não sabia. É uma história que envolve o Corinthians, a torcida e Fernando Fernandes num jogo no Morumbi. Fica bom. Pois foi o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 90, com Neto e companhia, e depois foi jogar Libertadores no ano seguinte, um jogo no Morumbi, Corinthians e Boca. Meio de semana à tarde. E eu fazia o terceiro repórter com Osmar Santos. Eu ficava louco, cara, porque eu fazia qualquer time, Palmeiras, Santos, durante a semana, no dia da jornada ele me punha a fazer terceiro repórter, quarta e domingo. E eu ia reclamar, ele falava, o bico duro. Pô, ele me chamava de bico duro. Ele falou, pô, só. Eu falei, mas qual é o único cara que tá todo jogo comigo? Ele falou, o cara que faz o Corinthians reveza com o que tá o Palmeiras, cada dia é um jogo. Você é o único cara que tá todo jogo comigo. Como terceiro repórter, porque você faz bem isso aqui. E eu ficava louco, cara, fazer o time, pô, a semana inteira eu tô acompanhando o treino. Aí eu tô fazendo o terceiro repórter nesse dia. Cara, como eu fazia muito, sempre fui muito... saca? Conversador, expansivo. Aí veio um PM pra mim e falou assim, Fernando, pegamos ingresso falso. Pô, eu falei, como é que é? Naquela época não era catraca eletrônica, não era nada. Pegamos uns ingressos falsos. Aí eu falei, como é que é? Vamos lá na tesouraria. Aí eu fui, na verdade, não era. Tinha uns ingressos
do São Paulo, com o distintivo do São Paulo, que os caras estavam pondo um carimbo do Corinthians. O que aconteceu? Os caras calcularam mal a quantidade de pessoas que ia ver o jogo. E chegou tanta gente que e naquela época vendia bilhete na hora. Você comprava na hora. Não tinha sido comprado na internet. Lógico. Cara, não dava vazão a quantidade de bilhetes. Aí eu fui falar com o tesoureiro, né? Que tava lá, não era o diretor financeiro, era o tesoureiro. Falei, vem cá, o que tá acontecendo? Calcularam errado aí o negócio. Falei, me dá o telefone do diretor de finanças da federação. Não posso. Falei, se você não der, eu vou falar que foi você que errou. Fui sacana com o cara. Ele falou, não, peraí, daqui. Ele me deu o negócio, aí fui pra subir na cabine. Na época tinha um negócio chamado magneto. Não é que nem hoje você pega o celular. Era um telefone preto que você fazia, dava uma cordinha pra dar corda pra poder carregar, pra você poder falar. Consegui tá acontecendo isso aqui. Avisei o cara da produção, que era o César Teixeira. Falei, tá acontecendo isso, tá o telefone do cara. Vamos ligar pro cara. Hora que tiver, ok. A hora que eu tiver no ar com os ingressos, ok. Aí eu, Osmar, fala aí, Fernando, tá acontecendo? Falei, Osmar, ouve esse barulho. Era os caras carimbando os ingressos. Eles carimbavam as vazias. Falei, o que é isso aí? Eu falei, Osmar, tá faltando ingresso. Ele falou, como? Os caras erraram aqui a quantidade de ingressos, estão usando ingresso do Corinthians carimbando. Olha como era amador o negócio. Nossa. Aí botaram no ar o tal do Genésio Manguini, que era o diretor de tesouraria lá da Federação Paulista. Aí ele falou assim, ô Genésio, tá acontecendo, não sei o que lá, o Osmar, aquele jeitão dele. Aí falou, olha, houve um erro de cálculo da federação e tá faltando ingresso. Mas vai acabar dando uma confusão, não sei o que lá, não vai entrar tudo bem. Ele falou, só tem um jeito de resolver isso. Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians. Se ele liberar, que o Osmar tem que liberar pra torcida entrar, não sei o que lá, vai dar confusão, porque tá ficando muita gente de fora. Aí o Osmar falou, tá bom, Fernando, eu vou atrás do Mateus, já volto. Fui eu e acho que era um tenente da PM na época, subi lá, Giovanni Gronk, pra entrar onde é a tribuna de honra do São Paulo, tava o Mateus lá, e os caras não queriam me deixar entrar. Os caras não queriam me deixar entrar, e o PM falou, não, ele tem que entrar, não sei o que lá, os caras abriram. Aí eu cheguei no Mateus, presidente, preciso falar com você. Ele falou, fala espanhol, que ele me chamava de espanhol. O que foi espanhol? Falei, presidente, tá acontecendo isso. Vai entrar no ar aqui comigo. Ele falou, claro. Osmar! Porra, naquela época os equipamentos não funcionavam direito, cara. Eu me lembro que eu tava pendurado na janela, segurando era microfone e volante. Tem uma ideia, era uma caixa de uns 35 por uns 20, que precisava uns 10 quilos, cara. E um microfone não pesado. E eu pendurado na grade, segurando. Falei, tô aqui com o Vicente Mateus, não sei o que lá. Ô, presidente, aí o Fernando levantou, tá acontecendo essa história aí, não tem ingresso, como é que a gente faz? Tem milhares de torcedores do lado de fora. Aí o PM do lado. Como é que a gente vai fazer? Aí o Mateus falou assim, aquele jeitinho dele, fala, pode liberar o portão que depois eu cobro da federação. Eu falei, tá aí, presidente liberado. Aí eu peguei o microfone, botei na boca do guarda, do PM que tava do meu lado, aqueles radinhos que eles andavam aqui do lado. Pode liberar os portões, deixa todo mundo entrar. Cara, eles abriram as catracas, entraram milhares de pessoas para ver o jogo. Aí acabou a entrada, Osmar, valeu, grande trabalho do Fernando Fernandes, não sei o que lá, blá, blá, blá. E eu tô descendo a Giovanni Gronk, cara, voltando pro portão principal, tinha saído da tribuna, felizão da vida, moleque, cara, tava começando. Aí eu vejo um monte de cara, liberaram, os caras subindo a Giovanni Gronk a 1000 por hora pra entrar, pô, liberaram, tá de graça. E eu desci a rua rindo, cara, eu falava, porra, eu fiz isso, cara, sensacional. E o Osmar, grande trabalho, não sei o que lá, cara, pouca gente sabe disso, cara, mas fui eu que liberei o portão pros caras entrarem pra ver esse jogo com o seu Vicente Mateus, Osmar Santos, o pessoal da PM. Foi um negócio sensacional, cara. Sensacional. Surreal, que ano surreal. Que foi isso aí, Fernandinho? 91. 91. O Corinthians ganhou o Brasileiro de 90 e foi jogar a Libertadores. Perdeu, até que teve um lance de infelicidade do Guinei, que acabou ficando marcado pela torcida, mas, Cara, Fernandinho do céu, que história fantástica. Cara, por falar nessas histórias, ô Cabidão, coloca a foto que tá a nata do jornalismo esportivo aí. Tem o Luciano Vale com o Fernandinho e o Milton Neves, e uma outra com o Mauro Naves, o Ceará e o Tino Marcos também. Isso é África do Sul. Isso na África do Sul em 2010, na Copa. Eu queria que você falasse sobre Milton Neves. Por que eu quero que você fale sobre ele? Porque é legal a gente ter você como uma referência na apresentação, na reportagem, no jornalismo esportivo. E talvez o Milton Neves
para alguns seja, para outros não, o Pelé do jornalismo esportivo. Ele é por tudo muito que ele bom, sem representou, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, que ele conquistou, de onde ele saiu, onde ele chegou. E aí, Fernandinho? Para mim, o Milton Neves, primeiro, é um cara de uma personalidade muito forte, extrema, corajosa, porque ele foi contra tudo e contra todos quando ele abraçou esse lance do mercado publicitário, que hoje é natural, mas foi vítima de muitas críticas, muitas injustiças. Além de ser um comunicador excepcional, né, cara? É um cara que não ia pro estádio, mas o estádio ia para ele. Ele levava o estádio até a cabine de rádio onde ele trabalhava, até o estúdio de rádio onde ele estava. Teve um lance que ele estava na época na Jovem Pan, que era aquele lance do farol SBE. Vamos acender o farol, a cidade inteira ficar piscando o farol. Cara, o Milton uma capacidade de comunicar, ele trouxe um respiro. Ele estava na frente do tempo dele quando trouxe esse lance de publicidade. Ele descobriu um filão para se sustentar e ele projetou, ele se antecipou ao que a gente vê hoje. Muitos golpes, foi muito criticado, teve muita polêmica, porque ele é um cara polêmico, ele não foge da conversa, mas de uma capacidade profissional impressionante, cara, impressionante. Ele é referência, ele criou os plantões esportivos de hoje, que o plantão esportivo era só informação. Em Minas, Guarani 2, Cruzeiro 0, Jabotão dos Guararapes, Sport 1. Ele trouxe, além da informação, ele trouxe a opinião, trouxe o debate, trouxe o diálogo. Então, cara, o Milton revolucionou. Tanto é o nome, é sensacional, Terceiro Tempo, que é a marca registrada dele, e ele trouxe isso. Então é um cara fenomenal, que tem uma trajetória de vida e de sucesso muito grande, um cara que chegou aqui, superou barreiras econômicas, pessoais, profissionais. E, cara, você vai falar o quê de um cara que é gênio? Não tem o que falar, né? Dentro da área dele, depois ele foi para a televisão, revolucionou também com uma ideia maravilhosa que tiveram de um programa só de treinadores. Acho isso muito legal. Super técnico. Era super técnico na Band. Então, e ter convivido com o Milton esses anos todos, e conviver com ele agora como colega de rádio, é um presente, né? Nessa altura do campeonato, é um presente que a gente ganha. Ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Mas é um puta louco também. Voz bonita. Mas, cara... é um maluco, todo mundo tem um pouco de louco. Todo mundo tem essa maluquice, jeito, exatamente. Não tem como. Mas pra você sobreviver, ser diferente e marcar a sua trajetória, você não pode ser igual, você não pode ser comum. Exato, exatamente. Cada um tem uma maneira, uns são mais agudos, outros são mais graves, mais suaves e tal, mas cada um constrói, e você só faz a diferença não sendo igual, né? E aí depende do eco, do barulho, né? Cada um se constrói de uma maneira. Exato. Ele é fundamental. E eu queria que você falasse essa próxima foto também, cara. Que isso aí é uma brincadeira, né? Isso aí é a famosa apelação. É que daí você jogar no videogame, você montar a sua seleção, né? Porque aí é Luiz Ceará, fenômeno. Mauro Naves dispensa apresentações. De costas, Fernando Fernandes. Sempre com a cadernetinha aí apoiada no bolso também as anotações. E o Tino Marcos aí provavelmente falando com o presidente da FIFA pra apurar informação, né? Isso daí era uma cobertura de seleção brasileira. O Ceará foi um dos companheiros mais incríveis que eu tive. Um temperamento forte, mas de um faro pra notícia, de um faro humano, de relacionamento. É um dos caras raros do jornalismo. Pena que ele não tá mais com a gente no jornalismo esportivo. Ele tá com a empresa dele, tá migrando para outra área, tá no agro também. E o Mauro e o Tino, que teoricamente nós somos concorrentes, éramos. Hoje o Mauro, o Tino até se afastou um pouco, o Mauro tá na ESPN, mas a gente tinha uma coisa muito legal, nós éramos concorrentes profissionais, mas muito amigos. A gente saia para jantar, para beber, trocava figurinha, todo mundo queria dar o furo. Quem desse primeira notícia, depois trocava uma ideia com o outro para ninguém ter dor de barriga. Então era uma coisa muito legal e uma competição muito sadia, tudo macaco velho, a gente já passou por muita coisa. Cara, só de olhar a gente via, se respeitava demais, se respeita demais na hora das entrevistas. Ninguém ficava embaçando para prejudicar ninguém atrasava o lado de ninguém. Quantas vezes o Mauro me ajudou, me emprestou imagens sonoras e eu emprestei imagens sonoras para ele também. E tudo resolvido entre nós, cara. O que acontece na rua, morre na rua. É entre a gente, sempre com respeito profissional. É uma amizade muito grande. Você está falando, né? Tem mais de 30 anos cada um de seleção brasileira, no mínimo. Acompanhando. E isso era demais. Provavelmente ele estava falando alguma coisa que ia rolar num treino, ou que rolou. Mas, cara, são figuras. O Mauro é um cavalheiro.
O Tino, cavalheiro, um excelente profissional. O Ceará é um ser humano rico, com a capacidade jornalística. O Ceará, ele é muito humano, cara. E acho que isso que o jornalismo dele fica diferente. Ele é um cara, foi músico, um cara que tem sabedoria, sabe cozinhar, então reunia todo mundo lá na área dele, lá nos quartos, quando a gente viajava, que tinha uma cozinha, ele fazia. Então, olha isso aqui, me dá uma saudade, velho, dessa galera, dessa turma, desse dia a dia. Pô, a gente viajou o mundo junto. A gente esteve em inúmeros lugares no mundo afora. Deu dor de barriga, tivemos alegria, aniversário, festa, distância, tristeza. Então saca? Isso aí é um timaço, cara. Timaço do jornalismo esportivo. A gente fez questão de colocar isso porque eu não sei se a gente vai... Mudou muito, né? Mudou muito. Nós tivemos tempo de construir a nossa carreira. Perfeito. Hoje não se permite mais esse tempo. E isso aí foi um negócio, outro presente que a gente ganhou, cara. Outro presente que a gente ganhou. Então, tava eu, o Ceará de dupla, o Mauro e o Tino do lado deles. Exato. É muito legal. Legal muito demais. Legal. Boa, você tá louco. Ô, Fernandinho, pra gente já encaminhar, pessoal, calma que tem muita coisa, a gente vai monitorando aqui as perguntas, as coisas, a gente vai responder, como eu já falei inúmeras vezes, mas eu queria que você falasse, a gente falou de muita coisa legal, muita história de bastidor, mas queria falar do momento mais triste, se é que a gente pode falar assim, do futebol brasileiro, que foi o 7-1, que você acompanhou de perto. Você tem alguma história, claro que você tem lembranças desse dia, mas talvez tenha sido a cobertura mais dura de fazer pela expectativa que o torcedor tinha daquela seleção numa semifinal jogando em casa e o pós. Você falou sobre atrás da camiseta tem o ser humano. Alguma entrevista te tocou, conversou com o Felipão depois fora do ar sobre isso, que você tem uma relação muito legal com ele. Como é que foi o 7-1? Olha que coisa louca. Poucos dias antes, no jogo contra a Colômbia, que o Neymar se machucou, a Bandeirantes nós demos um furo que foi um furo mundial. O Neymar tá fora da Copa. A Bandeirantes deu no encerramento do Jornal da Band, o Dr. Rodrigo Lasmar. Eu fui buscar ele dentro do vestiário. Essa história é muito louca. Quando o Neymar se machucou, eu fui sorteado aquele dia, porque acontece um sorteio das emissoras que têm direito para ver quem vai fazer a entrevista depois do jogo. E aquele dia era meu. E aí eu já tinha descido, o Neymar passou na minha frente, na maca chorando. Eu vi muita... Aí a experiência que entra, você começa a ver muita cara assustada, pai passando, mãe passando, médico para lá, ambulância encosta aqui. Chamei o Gustavinho, pronto, vai para o hospital. E eu ali, acabou aquela área de entrevista, foi todo mundo para a zona mista. Eu falei para a TV, eu paguei para ver, vou ficar aqui. Ainda o falecido Vitorino Sherman, que era meu padrinho de casamento, falei para ele, fica aqui, não vai embora. Ele falou, o que quer? Eu falei, só fica aí, velho. Fica aí que a notícia está aqui. E aí, cara, o doutor Rodrigo falou assim para mim, olha, ainda não sei como é que tá o negócio, mas não tá legal. Aí eu fiquei ali, cara, e o Jornal da Band encerrando com o Boechat, encerrando. Aí eu falei, vou lá, cara. Aí eu fui lá, entrei no vestiário. Doutor, e aí? Ele falou, ele tá fora da Copa. Eu falei, senhor, fala pra mim? Fala. Peguei, pus o fone de ouvido nele, puxei ele pra fora. Boechat, Boechat! E o Boechat não me ouvia. Aí o produtor do jornal falou, não, preciso falar com o São Paulo. Eu falei, abre aqui, vai acabar o jornal, nós vamos perder a notícia. Aí tinham dois caras na Bandeirantes, trabalhavam comigo há 200 anos. O Bonfim, que faleceu, que era o cara do áudio, e o Dedinho, que era o diretor de TV. Aí os caras se olharam entre eles e falaram, se o Fernando tá gritando desse jeito, alguma coisa tem. Cara, eles abriram por conta própria meu áudio e meu vídeo, confiando em mim. Aí eu, Boechat, me chama aqui. Ele parou o testemunhal e falou, o que foi, Fernando? Falei, Neymar fora da Copa. Notícia exclusiva da Bandeirantes. Tá aqui o doutor Rodrigo Lasmar para confirmar. O Boechat perguntou para ele, confirmou. E o que aconteceu? Olha que loucura. Eu já uns 20 minutos, eu já sabia que ele estava fora da Copa. Mas eu fiquei na dúvida entre dar o furo da minha vida, que foi um furo mundial, ou a barrigada da Copa. Barrigada, o termo jornalista, que é um erro. Eu falo, o Neymar tá fora, no outro jogo ele tá lá. Puta. Minha credibilidade construída em 30 anos ia embora. Que é assim que funciona. O cara vai lembrar do pênalti que você perdeu, não dos gols que você fez. Cara, eu quase morri com a notícia no colo com toda a experiência que eu tinha. Mas graças a Deus os loucos lá acreditaram em mim, abriram e foi aquele bauauê. Arrebentamos, demos 5, 6 minutos antes que a concorrência, porque não acreditaram na gente. Mas o mais louco de tudo, cara, foi o cara da FIFA, que normalmente os oficiais da FIFA a gente conhece de tantas Copas que você fez. Aí o cara veio pra mim e falou, Fernando, sabe por que eu deixei você ficar aqui e você ir falar com o médico? Porque é um negócio impressionante, cara. Não é a primeira Copa, mas toda vez os jogadores querem falar com você.
Os caras gostam de você, eles vêm rindo pra você. Quando a gente chama e fala que é pra você, os caras, lógico, vem. E o cara, como eu já tinha umas 2, 3 copas com ele, ele falou, pô, é impressionante. Eu não podia pôr escuta no médico, eu não podia ter entrado no vestiário, eu não podia... O doutor Rodrigo foi demais comigo. Foi muito legal o Rodrigo Lasmari, agradeci isso muito ele. E falou, é um furo mundial. Eu só contei isso porque eu tinha essa euforia de 2 jogos antes ter dado essa notícia, que foi a minha maior notícia, meu maior furo, como já foi um furo mundial, Neymar fora da Copa. E alguns dias depois teve o 7-1. Cara, tem uma coisa que às vezes o cara que tá em casa não entende. Meu, a gente faz eliminatória inteira há 2 anos. Você faz os jogos, a gente voa no mesmo avião, tá no mesmo treino, eles estão longe de casa, a gente também. Cara, você parece que você tá jogando naquele time. E ao mesmo tempo você tem que lutar para não esquecer a tua função ali. Mas, cara, eu toco o hino nacional, principalmente fora do Brasil, eu canto, me emociono, meu olho enche de lágrimas, minha pele arrepia, não sei o que é isso. Mas acontece. E aí, cara, pô, tomamos aquele chocolate, a gente olhava atrás do gol, um pro outro, ela falava, o que tá acontecendo, cara? Aí você imagina, vem aqueles caras tudo chorando. E você também tá abalado com aquilo. Mas você sabe que o cara... O que você vai perguntar pro cara que tá arrebentado, moído? E ao mesmo tempo, o cara que tá do outro lado lá no sofá, ele quer que você pergunte as coisas. Então encontrar o tom de fazer esse tipo de trabalho que é muito difícil. Porque você tem a tua obrigação do cara que está esperando que você faça a pergunta que tem que ser feita, mas de que maneira? De que forma, respeitando o outro cara que está arrebentado? Ninguém queria, aqueles caras vão ser lembrados pelo resto da vida por aquilo. O Davi Luiz queria dar alegria ao meu povo. Ele pode fazer 80 gols pelo Flamengo, ser campeão. Vai ser lembrado pela frase. Então você imagine a dificuldade que é. E graças a Deus acho que eu consegui fazer. Respeitando os caras e respeitando a pessoa que me acompanha. E esse equilíbrio é muito complicado, cara. É muito difícil. É muito difícil. E você tem alguma explicação, conversando com os caras assim, de bastidor, sem entrevista? Conversou com alguém que estava presente no 7-1 e falou, cara, o que aconteceu esse dia aí, velho? Porque... Os caras falam, meu, deu um apagão. Aquela seleção, emocionalmente, pelo país, pelo que aconteceu antes da Copa, aqueles protestos, as mudanças, as transformações que culminaram nos dias de hoje. Não vai ter Copa, né? Aquela coisa toda. Meu, os caras querendo entrar pra história, precisando entrar pra história. Cara... Por isso que o futebol é igual uma cirurgia, cara. De novo aquela história do médico. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Nem os alemães estavam acreditando que eles estavam fazendo aquilo. Porque, os caras falavam, a gente não sabe o que aconteceu. Toda vez que a gente pergunta, conversa com alguém, a gente não sabe, foi como a convulsão do Ronaldo. A gente não sabe o que aconteceu. Ele teve uma convulsão, nós tivemos uma convulsão em campo. Essa história até hoje é mal contada também, né? Alguns falam isso, um dos outros falam, maiores né? perrengues profissionais da minha vida, cara. Jura? Em 98? Cara, porque a FIFA, 1 hora antes de começar o jogo, ela é obrigada a dar a escalação. Aí tô sentado lá na arquibancada, lá na nossa posição, eu, Luciano, o Gerson, o Ivelino, que tava ali do lado. Aí veio a escalação, o Luciano, o que é isso, meu? Eu olhei e falei, sei, cara. Tava Edmundo, não tava Ronaldo. Cara, aí os telefones celulares não funcionam em evento grande, quando tem muita gente. Aí você não conseguia falar com ninguém, aquela correria, um ligando um repórter pro outro, meu, o que tá acontecendo? Aí você começa a pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouco aparece o Ronaldo de novo. A gente só foi saber o que tava acontecendo depois do jogo. Que aí começa o cara a atender celular, você vai juntando uma parte aqui, uma parte ali, até aquele momento... Olha, a informação que a gente tem é que o Ronaldo não passou bem, ele foi para um hospital, voltou, a gente não tem mais detalhe. Aí começa o jogo rolar, tomamos aquele sacode, mas depois tinha que... desnorteado, você não sabia... Sabe cachorro cai do caminhão de mudança? Você não sabia o que fazer, porque você não tem acesso, você não tem lugar, ninguém atende, ninguém fala. Quem atende não quer falar, fala cifrado, ninguém quer assumir a bucha, porque não sabia como comportar. Aí você vai pegando um negócio aqui, um negócio ali, é o feeling, você vai juntando... aconteceu isso, mas não sei nada além disso. O que mais foi de... Então, são situações muito loucas. Aí que você fica
com o teu na reta, né, cara? E você tem que fazer. Total. Tem jeito, tem que fazer. E o Edmundo ficou feliz aquele dia também, Saiu né? briga dele com o Saiu. Leonardo. Porque aquela época, aquela seleção vinha os caras de 94 que foram campeões com a nova geração. Exato. Que era um líder que falava 4 idiomas, era bonitinho, arrumadinho. Então tinha um confronto de gerações ali que culminou com aquela situação do Ronaldo. Cara, que coisa, hein? Não, essa Copa de 98 tem uma história tão louca, Capelano. Isso eu nunca esqueço, cara. Pô, conforme o Brasil vai avançando, chegam até 600, 700 jornalistas no treino no Brasil. E num desses treinos, ainda não estava tão cheio, e eu tava ali, a bola rolando, e eu vi um moleque no alambrado, assim, um moleque carequinha, cara. Eu acho que na época, depois descobri que era o pai dele, e ele gesticulava pra caramba. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né, cara? Aí eu fui lá. Aí eu fui falar com o pai dele, e o pai dele falou pra mim, ó, o nome dele eu não lembro. Ele é de Serra Leoa. Ele está em câncer terminal. Nossa. E o sonho dele é conhecer o Ronaldo. Eu falei, pô, cara, não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui. Pô, tem uma matéria legal aqui e eu posso, de repente, ajudar esse moleque. Aí fui pro assessor de imprensa da seleção, cara, o Rodrigo Paiva. Expliquei a situação, ele falou, vou falar com o Zagallo. O Zagallo foi sensacional. Pode pôr o moleque para dentro. E a seleção saía do campo assim, entrava um corredor, ficava aquele corredor pleno de jornalistas, e vinha um coberto, que era arquibancada e vestiário. Aí os caras, veio o Betinho, acho que era o Betinho, segurança, pegou o moleque, botou ele ali, ó, na entrada do coberto do vestiário, e o meu câmera aqui filmando. Cara, a hora que os jogadores vieram saindo, ele viu o Ronaldo, cara, o molequinho tremia, cara, os lábios deles tremiam assim, e o Rodrigo falou com o Ronaldo, pô, o Ronaldo chegou nele, brincou, abraçou o moleque, levou pra dentro do vestiário. E a gente esperando. Uns 10 minutos, que o moleque saiu cheio de presente, não sei o que lá, foi pro pai. Cara, eu nunca esqueço isso, cara. Aí o pai dele falou, ele me agradeceu. Ele falou, pô, muito obrigado, cara. Isso aqui é que eu nem fiz a matéria, eu não tive coragem, cara. Jura? Eu não fiz a matéria. O pai dele falou assim, cara, agora ele pode morrer em paz. Nossa. Cara, aquilo... E a imagem que eu fiquei, cara, quando o pai dele tava indo embora com o molequinho, pegou ele pela mão, o molequinho virou pra trás e me deu um sorriso, cara. Pô. Virou pra frente e foi embora. Arrepiei. Aí eu não consegui mais fazer a matéria, cara. Nossa, Falei, que isso aqui... arrepiado. Mas, cara, foi um E negócio você tinha que eu as não imagens esqueço. já? É, eu só tinha as imagens dele do Ronaldo vindo, chegando, abraçando ele, levando pro vestiário e voltando com o presente. Mas ali pra mim já morreu. era matéria suficiente. Não, mas ali pra mim morreu. Puta, que legal. Cara, foi um Caralho. negócio assim, cara... Que legal. Meu, foi surreal, cara. E essa é aquela história do jornalismo, cara, que você às vezes tá fazendo as coisas e você nem sabe por quê, o que acontece. Mas foi uma história muito louca. Parecida, aconteceu na Colômbia. Na Colômbia não, Venezuela. Copa América de 2007. 2007. Dunga, primeira Copa do Dunga. Cara, um produtor nosso, Wesley, tinha uns moleques assistindo o treino com uma sacola escrito assim, Escola de Futebol, os Ronaldinhos. Aí ele me chamou, eu falei, pô, do caramba, isso. Ele foi atrás. Aí, cara, a gente foi fazer a matéria. Cara, era uma periferia, longe, cara, assim, pobre. Aí chegamos no lugar, fizemos uma matéria, uma escola de futebol, que tipo um centro esportivo pequenininho, cara. Aí fizemos uma matéria com as crianças, não sei o que lá. Aí no outro dia, porque a Band pegava na Venezuela, cara, naquela região. Tá. Aí eles perguntaram, quando vai ser a matéria? Ah, vai estar o dia no ar, era o dia seguinte. Eu falei, então vou vir aqui para assistir com vocês. Cara, aí eles puseram uma televisão no meio do campo, assim. Cara, a hora que a gente chegou, a gente vinha numa avenida, assim, entrou numa rua de terra. A hora que a gente entrou, cara, começou a sair moleque de todo lado. Acho que umas 400 crianças correndo atrás do carro. Aquela loucura. Aí nós chegamos no campo, cara, tinha uma televisão pequena, cara, em cima de um negócio lá e toda a molecada assistindo. Aí fizemos uma matéria, foi legal, mas assim, o mais tocante, cara, que os caras, era muito pobre, cara. Aí os caras convidaram a gente para uma maneira de agradecer, chamaram a gente para dentro desse centro comunitário. Aí o cara serviu para nós um café com leite, né, e umas bolachinhas duras, cara, assim, mas era o que eles tinham de melhor. Aí tinha um cara comigo, um câmera, falou, pô, mas tá cheio de nata. Eu falei, meu irmão, isso aí é o que eles têm de melhor, respeita. Eu não tomo leite com nata. Mas foi uma coisa tão louca. E a hora que a gente foi embora, um monte de moleque atrás do carro. Eu nunca esqueço, levantar a poeira, cara, que era rua de terra. Então tem essas histórias do jornalismo que são muito loucas. Você vai puxando, vai vindo, cara, saca?
Cara. E são coisas que te marcam. São muito legais. Cara, Fernandinho, se a gente pudesse, cara, a gente ficaria mais 1, 2, 3 horas contando história aqui. Mas, cara, foi muito legal te ter aqui. Eu agradeço a oportunidade pra você, pro Ulisses. Porra, o Ulisses falou bastante hoje, hein, Ulisses? Papagaio. Ô, Fernandinho, mas, cara, de verdade, que você continue fazendo esse sucesso tremendo, obrigado, cara, dentro e fora do microfone, da TV, do rádio. Você é referência pra gente, um cara fantástico, que eu particularmente tenho como espelho, como referência. Obrigado. E cara, de verdade, espero que você possa voltar aqui pra continuar contando outras histórias. Lembro de outras, que você vai puxando, vai puxando. E eu quero insistir novamente nessa situação, cara, porque você já é um cara realizado, conquistou absolutamente tudo na carreira e você nunca foi um cara de planejamento, pelo que você falou, né? Não. Mas, cara, o que o Fernandinho, talvez, você falou uma coisa que me tocou muito, é que você entra no jornalismo, não sabe muito bem o que você pode oferecer para as pessoas. Você já pensou, cara, passou pela minha cabeça, assim, com tanta história, tanto know-how, fazer alguma coisa para, de fato, ajudar as pessoas, no caso, estudantes, virando um professor, dando aula em alguma coisa assim, Fernandinho? Eu vou te confessar uma coisa que eu quero fazer e me penitencio porque eu não faço. Meu irmão mais novo, como eu disse, é médico, ele é ortopedista. E ele se formou em Santos e ele fez a residência dele no hospital, no pavilhão Fernandinho Costa, que é dentro da Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo. E, cara, às vezes entram crianças lá com prótese, e as próteses são um pedaço de madeira. E minha mãe morreu com câncer, nós ficamos 1 ano e meio tratando ela, e eu vi várias vezes no hospital, a criança que entrava saía sem o braço, saía sem a perna. E eu pensei com meu irmão de a gente fazer um hospital só para dar prótese, que na verdade não é um hospital. Mas a ideia é chamar Hospital dos Boleiros. E o que acontece? Na época que eu estava mais ativo com isso, era o Dunga na seleção, mostrei o projeto para ele, mostrei para o Rosan, que era fisioterapeuta, mostrei para o Roberto Carlos, para o Cafu, para o Cacá, os caras falaram, tô dentro. Só que a burocracia é muito grande para você entrar na lei de incentivo ao esporte. E eu também, a coisa desvirtuou, foi um negócio para cá, mas a ideia justamente é essa. Porque como eu não pude ser médico, e acho que essa oportunidade do meu irmão e esse negócio de eu poder oferecer para essas crianças uma prótese de carbono custa caro. E conforme a criança cresce, ela perde muito rápido. E através da lei de incentivo ao esporte, a gente criaria esse hospital para dar as próteses. E fazer, que não é um hospital, a criança já vem com a adaptação pronta, você só dá a prótese e ensina a fisioterapia. Então acho que a minha grande ideia, e esse retorno que você fala, que eu gostaria de fazer, eu até evito falar isso porque eu não consigo levar adiante, isso me deixa extremamente frustrado. Mas qual o motivo? Cara, porque você tem que ter uma assessoria jurídica para fazer andar, você tem que fazer o negócio andar. Aí eu tive uma vez uma outra reunião com o Dr. Fábio Novillo, Luciano Signorini, uns outros caras para ajudar o negócio a tocar. E acabou não andando, acho que essa é a minha falha. Mas o mais louco nisso, cara, é que assim, eu conheço tanta gente, tem tanta ponta solta que é só a gente amarrar. E essa imagem, essa credibilidade, essa seriedade que foi construída ao longo desses anos, com certeza vão ajudar isso a ser feito. Sem dúvida. Vão ajudar isso a acontecer. Então é a minha frustração nesse momento, espero não parar antes de eu poder colocar isso em prática. Porque na verdade não é um hospital, você vai doar prótese para as crianças poderem caminhar, andar, legal ter demais, uma vida cara. legal. Não, o negócio é legal, é possível juridicamente, mas tem que fazer andar. Talvez acho que esse seja o meu erro. E você estava falando de pensar no futuro, cara. Eu estava na última Copa que foi na Rússia, que eu fui trabalhar, eu estava pensando comigo mesmo. Falei, será que eu vou chegar até a Copa do Catar? Vai ser legal? E eu já quero ir para a próxima. Então a gente não pensa, não para. Você vai tocando a vida, cara. Eu nunca fui muito de plano. Que legal, e aí as cara. coisas aconteceram também por esforço, por dedicação, Sempre. por E muita pelo gente. dom. Pela muita gente legal que eu encontrei no meio do caminho, pelos tombos que você leva, tudo constrói. Pelo dom e pelo caráter também, sem dúvida Obrigado alguma. pela gentileza. Fernandinho, prazer, velho. Volto sempre. Prazer hein? foi meu. Obrigado, Capela, Ulisses também, obrigado pela gente. A todos vocês tiveram paciência aí de acompanhar a gente esse tempo todo. A gente fala demais, cara. E como a gente gosta de falar, aqui a conversa é diferente. É isso aí, gente. Estamos chegando ao fim.
do Ulisses Cast. O que você quer falar, Capelano? Não quero falar mais nada, só pra falar que na semana que vem tem novo convidado. Sinetinha. Tá? E a sinetinha pra galera se inscrever. Como é que faz? A galera, você tem que bater na sineta, Sinetinha. tá? Bate na sinetinha gostosa, tá? Aquele tapinha na sineta. Sensacional. Dá o like, se inscreve no canal e vamos que vamos. E ó, todas as mensagens que chegam pra gente no canal de cortes também, inscrevam-se no nosso canal, tá? A gente vai postando sempre os cortes. O que vocês mandam, a gente costuma sempre responder também na medida do possível, que ainda bem são muitas mensagens. É verdade. Fernandinho, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Essa Copa do Mundo a gente vai estar próximo aí junto novamente. Vamos voltar com o caneco no bolso. Vamos voltar com esse caneco no bolso. Parabéns pela sua história. Obrigado pela Parabéns pelas oportunidade. suas conquistas. Parabéns pela pessoa que você é. Entendeu? Obrigado. Não dou muito parabéns para os óculos e os tênis que você usa, que são meio extravagantes. São bonitos. Vamos dizer assim, são personalizados. Fernandinho, muito bom ter você aqui, Obrigado, cara. eu que Depois da agradeço. Copa a gente faz outra para falar dessa Copa, dessa Show. cobertura. E olha, desejo muito sucesso para vocês, porque vocês têm história para contar, o João também. E é muito legal ter essa oportunidade, porque no fim vira um papo de amigo, cara. É lógico. Isso é Isso muito mesmo. legal. É É uma exatamente. conversa de Bacana. boteco, Ulisses É Cast. isso, Eu é falo isso pros aí. caras, é conversa É isso de aí. boteco, Ulisses Cast. É o que vale. Valeu, meu irmão. Beijo no Obrigado, seu obrigado. coração. Valeu, Obrigado, gente. Valeu, João. Obrigado. Valeu.